Vais pagar o almoço, pequeno almoço, almoço e jantar durante 9 meses com a minha presença à tua beira, se ali nas 99 vezes não tiver uma pessoa. Mas tens 1% de chance de estar ali uma pessoa ali atrás. E estão aqui 3 pessoas, estás a ver? Estão aqui outras 3. Qual é que preferes? Disparar com essa 1% de chance ou ter que me pagar essas refeições todas durante 9 meses e ter que estar com a minha presença durante esses 9 meses? Qual é que preferes? Claro que não disparava. Eu só estava a explicar repara, porque é que ia chegar lá. Eu por acaso, mas repara, eu acho que tu já explicaste porque é que não disparavas. Porquê? Não, porque és uma pessoa altamente, meu. Aí, obrigado. É por causa disso que não disparavas? Mas acho que não é por causa disso. Acredita que é. Quer dizer, não sei o que é que implica. Tu não queres matar numa pessoa nem que haja 1% de chance. Não queres. Depende do custo, lá está. Por isso é que eu te perguntei. O custo é pesado. Por isso é que eu te pergunto. Está bem, mas repara, o custo é pesado para mim. Eu se calhar fiz uma aposta contigo que não devia ter feito. Eu por exemplo, eu não faria essa aposta. Eu dizia, não quero mas jogar imagina que fizemos. Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Porque estavas numa festa e tal, e okay, não conseguiste, bebeste uns copos, olha, pronto, fizeste a aposta. O erro aí foi meu. Eu não vou estar a culpar, não vou estar a possivelmente violar o direito da outra pessoa por causa de um erro meu. Teu, exatamente. Estás a ver? Estás a explicar. Portanto, bem? Inicialmente eu não faria, tipo, eu conscientemente não faria essa aposta. Mas imagina que perdeste a consciência e fizeste. Pronto, imagina que era, por um caso qualquer, nem era aposta, imagina que era uma Mas a cena do aborto é exatamente igual. Mesmo que haja 1% de chance daquilo ser um ser que é humano. Espera aí, mas aí, como é que justifica-se esse 1%? É que para mim é 0%. Pronto, para ti é 0%. Imagina que... Estás super confiante. Então sabes o que é que eu acho quando tu dizes 0? Sabes o que é que aparece da minha mente quando tu dizes 0? Deixa-me fazer o meu exemplo. 100% Imagina burro. que tinha 0% de hipótese de ter ali alguém atrás da árvore. 0%, claro que não. Tu disparavas logo. Mas repara, o que eu estou a dizer, quando tu dizes 0%... Não é uma coisa, mas, Luís, quando tu dizes 0%, a cena do meio burro desaparece da minha cabeça. Só aparece a cena do 100% burro. Percebes a ideia? Não uses cenas de 0% à minha beira. Não chamaste-me burro agora com uma classe do caralho. Vou dizer. Eu não estou a dizer que somos todos assim. O que eu estou a dizer é, na minha presença, não uses 100% nem 0%. Ok, mas na minha visão é o contrário. A partir do momento em que tu não tens nenhuma razão, tipo, não há evidência nenhuma para tu apontares para uma determinada... Quem disse que não há? Não há, tipo... Não... Só o meu argumento... Um argumento de que o potencial de vida, potencial de experiência... Miguel, então peraí, então imagina... Não, o meu argumento é super válido. Então porquê é que tu defines o início na concepção? É simples, porque a partir dali, se não fizeres mais nada, vai aparecer o Miguel. Este Miguel. Mas peraí, mas... E na tua foi o teu Miguel. Mas se tu não fizeres... São os dois Miguéis. Exato. Mas se tu não fizeres... Tipo, se tu não fizeres, apareceu o Miguel. Mas já viste que nós perdíamos este e este? Perdíamos dois Miguéis top. Ok, era grave, mas pelo menos para nós. Não, para nós não ia ser, porque nós não íamos estar cá para sofrer a consequência. Não importa, mas tinhas perdido, metafisicamente tinhas perdido. Não. Já viste o que é que colheste este tempo todo que estiveste aqui? Quando tu dizes assim, tu tinhas perdido nesta vida, está errado. Eu sei o que queres dizer. Estás a ver? Mas repara, mas então estás a ser igual àquelas pessoas que dizem que eu posso te matar que tu não vais saber nada. Não, é exatamente igual. Não é igual. Diz-me a diferença então. Porque quando tu dizes tu tinhas perdido, estás-te a referir a um ser existente consciente. É efetivamente um ser... Qual é a diferença? Estamos a falar de potencial. Pronto. Mas a diferença é... Então eu digo-te, porquê que o potencial começa só na concepção? Porquê que não começa antes? Também existe potencial. Não. Se existirem duas pessoas... Tu aí entras num mundo completamente diferente. É igual. Aí são todas as probabilidades do mundo. Claro. Então nós devíamos estar todos a ter filhos o máximo possível, porque estamos a roubar possíveis humanos que não existem. Nós devíamos estar a pinar com toda a gente. Esses humanos podiam mudar o mundo, meu. Ou podiam ser tipo uns Hitlers ou uns Mussolinis. Acredita que a maior parte deles são altamente. Olha que um Hitler faz bastante bostinha. Pouquito, meu. Ou seja, a comparar com a beleza do que é que o humano fez durante estes anos todos. Olha o Mao Tse-tung. Não. Olha para 300 milhões ou 100. Sim, foram muitos, mas a questão é que não foi uma pessoa, foram muitas, não é? Pois, mas é que uma pessoa conseguiu convencer um monte de outras pessoas. Mas repara, eu não estou a dizer que a humanidade não tem problemas.
Agora, Isso era- as coisas incríveis que nós fizemos e conseguimos fazer, e temos que viver com a nossa estrutura e os nossos defeitos, e temos que corrigi-los e melhorá-los. Claro, mas Percebes? estás a ver, olha onde eu queria chegar. Tu parece que Mas tu concordaste achas que nós não comigo. vamos ter bebés por causa do risco de nascer um Hitler? O pessoal tripa bem Não. com o Hitler, meu. Não, mano. Devíamos não, mudar o Hitler e falar mais do socialista. Eles eram os dois socialistas, eu nem sei Sim, para que mas- estou a dizer isso. Mas eram. O pessoal não sabe que tantos nazis que eram socialistas, é um partido Mas- nacionalista socialista. Exato. E cristão também, segundo as últimas coisas que eu, Não, que eu não, li. não. Eu não li Não muito cristão. sobre isso. Eu acho que não era questão. Eu também não sou especialista, mas eu acho que eles estavam ligados ao misticismo. Era. Mas eles tinham tipo mesmo nos cintos e nas armas ou não sei o que, tinham. A suástica? Não sei. Não posso comentar. Opa, olha, também não vou falar do que não sei, porque Vai um li bocado assim só contra uma o coisa cristianismo, mas muito- tantas coisas se fizeram com a bandeira do cristianismo, não é? Exato. E essa podia ser mais uma. True. Espera aí, tu concordaste comigo então, ou foi do estilo, claro que não podemos ir por aí, Em relação ao quê? com aquela ideia de então nós devíamos estar a ter o máximo de filhos possível, Ai, eu acho que sim. mas espera aí, mas estamos a fazer alguma coisa de errado em não ter o máximo de filhos possível porque, Estamos a porque destruir senão estamos a roubar potencial, definitivamente, da É? humanidade. Já viste? Tu sempre que tens Mas filhos, então nasce porquê que uma tu- criatura que é única. Mas então porquê que começas com a concepção? Devias começar muito antes. Não, a concepção é o momento. A concepção é o momento. Mas o potencial... O potencial está está na humanidade. Exatamente, ou seja, então é errado nós não estarmos a ter filhos. Não, eu se queres te diga, era muito melhor se tivéssemos mais filhos. Agora, tu Não, tens que organizar a cena. Estás a Mas ver uma aquilo que eu coisa te é ser expliquei melhor, do. Uma coisa estás é a- ser melhor, outra coisa é ser uma obrigação. Tipo, tu estás a fazer alguma coisa de errado em não ter filhos, porque estás a roubar potencial gigantesco. De certa forma, sim, mas não podes ser. Mas tens de ter cuidado em olhar para este argumento que é: pensa assim. Como eu te expliquei, a humanidade durante estes anos todos foi o boom and bust de ter muitos filhos, depois não há comida, toda a gente morre, Yeah. depois há muita comida, depois tens muitos filhos, foi sempre assim. Não, ou seja, tem que haver um balance para tudo. Não, antigamente não há balance, as coisas vão andando e as coisas foram acontecendo e nós fomos ficando cada vez mais capazes e desenvolver. Mas não, eu não consigo dizer, que ficou por nascer, não é? O inventor da cura para o cancro, o inventor da. Não sei, se calhar ficou por nascer, o que é que eu te posso dizer? Se calhar ficou porque é potencial. Exato. É que Agora, mas nós estamos a falar o argumento que tu possas usar para a partir da não concepção não é a mesma coisa. é o mesmo antes da concepção, Não, que é não. o potencial. Repara, Se eu estás a se falar do estiver aqui potencial, e se tu estiveres aí, certo? sim, Imagina-te, estava aí eu, por exemplo, estava eu e uma mulher. Se nós não fizermos intercourse, não é? Ou relações sexuais, a probabilidade de haver um novo ser humano é zero. Ok? Portanto, tem que haver Pois. esta relação. É muito diferente depois de tivermos relações e haver a fecundação, a probabilidade de ser um ser humano é muito, muito grande. espera aí, mas isso ainda é pior. Ou seja, tu ao não teres relações estás a limitar o potencial a zero. É isso que tu me estás a dizer. Claro, por isso é que eu sou super Então, contra esta cena Isso de devia ser muito mais dizerem grave. que há muita gente no mundo e o caraças, o pessoal é idiota, Não, meu. eu também não acho que há, tipo... Meu, que tem que ter bem mais gente, meu. A partir Quanto do- mais gente, melhor. É o que eu acho. Quanto mais gente, melhor. Vai aparecer alguém que vai conseguir fazer qualquer coisa, vai resolver qualquer coisa. Há um ser humano qualquer aí que tem que nascer para resolver um problema qualquer. Porque eles todos são diferentes. Não há nenhum ser humano debaixo da terra, debaixo do céu, que seja igual. Mesmo os gêmeos, não sei o que mais, basta ter uma estimulação sozinha, um genezinho cativo e o caraças Exato. e muda. Não tem a mesma experiência. Isso não há Ou hipótese. seja, o potencial está aí. Isso é beleza do ser humano. Eu concordo com isso tudo. Agora, não penses que vais conseguir usar o argumento que temos de ter os mais filhos possíveis para defender não matar alguém que está já a ser gerado. É diferente. Espera aí. Não é mas aí- suficiente. Aí, quando tu dizes para matar alguém... Matar o concordo. potencial. Matar o potencial. Não, espera aí que isso aí tem outros problemas. Qual é a diferença entre Diz-me uma coisa. Eu disse há bocado que eu agora comemoro os meus anos no dia da minha fecundação. E o pessoal fica muito chateado. Como é que sabes? Eu quero lá saber, meu. Eu quero lá saber do dia. São detalhes, meu. Eu não quero saber do dia. É só o conceito É o de conceito. ser Vou comemorar os meus anos no dia que eu acho que é fecundação. Eu posso escolher o meu dia, não é?
Alguém, percebes? O pessoal fica com o formalismo de tem que ser, não, tens que saber, eu quero lá saber do dia, não é? Nem me quero lembrar do ano, quanto mais o dia. O que importa é o conceito de comemoração, não é? E eu digo isso porquê? Porque estas células todas estão aqui, todas têm a mesma informação que tem aquela primeira célula que apareceu. Por isso, para mim, parece-me evidente que o Miguel, este Miguel, não, o teu caso é diferente, foi noutra situação, esse Miguel apareceu no universo naquela primeira célula. Foi ali. Não foi quando tinha 8 semanas, 12 semanas. Não foi aí. Isso não é verdade. Não foi. Agora, tu podes catalogar Mas o também- Miguel. Espera, escuta. Tu podes catalogar-me e dizer mas ali és o Miguel X e é o Miguel Y e ali és o Miguel Z. Tu podes fazer o que quiseres. Isso não faz diferença. A verdade é esta. Estas células todas estavam ali. São todas iguais. Não, isso não é verdade. É verdade. Nem isso é verdade, nem o Miguel com uma semana é o mesmo Miguel com 41 anos. Então eu digo-te que o Miguel 2 não é o Miguel do bocado. Claro. Mas repara, Então concordamos, mas isto então é uma tá linha. tranquilo. Repara, este Miguel só existe porque existiu esse Miguel. Lá está. Sim. Ok, sem essa primeira célula não existia este Miguel. Portanto, Sim. a minha gênese é essa primeira célula. Não é. A minha gênese não é o espermatozoide do meu pai nem o óvulo da minha mãe. É. Não é. É. Não é porque. Escuta, é muito diferente. Não. Porque quando tu sabes como é que faz, como é que eles. Como é que se faz meninos? Não, Acho que sei. meninos não. Sabes como é que. Mas, não Como sei, é às que vezes o posso ter espermatozoide, o que dúvidas, acontece depois daquela cena do óvulo, como ele se divide? A singamia e etc. Pronto, a probabilidade de sair este Miguel Uhum. é 1 vezes 10 elevado a 45. É um número que é inqualificável. As outras todas as probabilidades não importa para nada, só importa esta. É neste momento que aparece o Miguel. Ou seja, aquele óvulo e aquele espermatozoide tinham trilhões de probabilidades. Nem é trilhões, é um número muito maior que trilhões. É um número que nem tem definição de ons. 1 vezes 10 elevado a 34 não tem ons. É um número que não dá para expressar. Era tão grande, tão grande, tão grande. E quando eles juntam, pumba, nasce o Miguel. E é ali que é o Miguel. O Miguel não é antes. Antes é zilhões e zilhões de coisas diferentes que podiam acontecer. Agora, naquele momento, apareceu o Miguel. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E agora, se me deixarem sossegado... Isso é porque tu acreditas no livre-arbítrio. Não. Se me deixassem sossegado, eu faço a minha existenciazinha. Meu, se me chegarem ali enquanto eu estou desprotegido, hoje é mais difícil me causarem problemas. Mas naquele momento, por isso é que eu tenho muito respeito. Muito respeito pelas pessoas que cuidaram de mim quando eu era bebê. Muitas vezes penso... Meu, aí quando eu era bebê, podiam-me ter feito mal. Eu penso nessa cena, sabes? Meu, estas pessoas protegeram-me, cuidaram de mim. Meu, mal ou bem, não importa, cuidaram. Senão não aparecia. Uhum. A minha mãe teve que ter-me na barriga, aquele tempo todo. Senão não existia Miguel. Gratidão, bué de gratidão, sabe? E é nisso que... Coisa, agora tu podes desviar, agora vais desviar para o livre-arbítrio. Bota. Pá, quando tu dizes... Para tentares... escapar, tu queres escapar. Nós estamos tão fora. Mas repara, tu queres escapar. Não, eu não quero escapar, eu só que. Uma argumentação ou não é? Agora ainda achas falacioso? Diz a verdade, falacioso não é. Eu acho que é falacioso, lá está. Então vou ter que Manda a entrar falácia, pelo então. livre-arbítrio. Não sei se é bem uma falácia. Tu tens uma perspectiva que eu acho que está errada. Porque tenho uma perspectiva diferente, mas não sei, podíamos. É questão do livre-arbítrio. Mas diz-me a minha, porque é que ela está errada? Porque, mais uma vez, eu não vejo nenhuma forma das coisas serem diferentes do que são. As coisas acontecem, nós sabemos que em grau macro, as coisas acontecem por causa de determinadas forças que fazem essas coisas acontecer. Por exemplo, se eu empurrar o microfone, ele vai porque eu estou a aplicar uma determinada força e dependendo do grau, do ângulo que eu aplico no microfone, ele tem uma determinada resposta, ou seja, acontece uma determinada coisa. E eu acho que isso acontece mesmo em grau micro e nano. Portanto, quando tu dizes, quando o espermatozoide e o óvulo
se fossem encontrar havia uma infinidade de probabilidades de acontecerem coisas diferentes, eu acho que isso é mentira. Eu acho que só havia 100% de hipótese de acontecer o que aconteceu. És determinista. Sim. Ok, se queres viver dessa forma, podes viver. E se queres usar esse argumento para poder matar miguéis, não podes usar. Não, Agora, matar miguéis não, isso nunca. não, mataste, tu não mataste, estou a dizer, mas matam-se bué de miguéis. Outros miguéis que iam ter o nome Miguel e que não estão Não. aqui. Não se tipo, aí é que entra Não a é? questão filosófica mais fina. Exatamente. Quando nós falamos, quando tu dizes, Eles deviam estar aí mataram-se a miguéis, passear e não estão, olha. Foram, mas tu não desapareceram. mataste Miguel nenhum, Pois sabes não, porquê? impediste a sua existência. Exato. Queres usar essa expressão? Sim, é muito. É mais muito, confortável. não é mais confortável, é mais realista. Ou seja, dizer, pronto, ok, então, não sei o que é, vamos impedir a existência deste ser em potencial que se podia transformar no Miguel. Sim. Podes dizer isso? Podes. Sim. Ok. Sim. Pronto. É a mesma coisa que para mim é igual a matar, não há diferença. Não é. Não é porque Para lá mim está. Porque o problema mas de tu diferença. matares, lá está, voltamos à tua Ou seja, questão. eu à acho, questão do teu que, vídeo. eu acho que se nós juntarmos, tu Pera, podes mudar as palavras para o que quiseres. voltamos à questão do teu vídeo, Eu não que sou é, bom em palavras. A ideias. se nós voltamos à questão do teu Ou seja, vídeo, que é o que é que tu estás a fazer ao matar alguém, qual é o mal que tu estás a fazer em matar alguém, Exato. é estás a roubar a experiência. Exatamente. Para tu estás a roubar, para roubar ser uma coisa má, alguém tem que estar a experienciar esse roubo. Tem que haver alguém que seja afetado por esse roubo. Porque senão, se eu tiver aqui uma coisa qualquer e não for de ninguém, eu não posso dizer que roubei aquilo. Porque roubei a quem? Tipo, qual é que foi o mal? Sim, mas isto estás a Quem é usar que o sofreu? argumento dos teus amigos. Quem é que sofreu com esse mal? Mas estás a usar aquele argumento do pessoal da Discord. É o que eu digo, o argumento é legítimo. Mas eu não é esse o mundo que eu gosto de viver, percebes? E nem é esse o mundo que Luís Miguel gosta de viver. Porque senão tu disparavas para ali. É o que eu penso. Percebes o que eu quero dizer? E tu podes florear com ideias e palavras e mudar o conceito das palavras para parecer mais confortável. Não, tudo bem. Eu não estou a censurar ninguém, atenção. Eu não julgo ninguém. Mesmo pessoas ouviram-me a falar da cena de se apontar o dedo, tratar mal as pessoas. Não. Mas não fico feliz. Percebes o que eu quero dizer? Mal, ok, peraí, julgar-te se calhar julgas. Ou seja, se fez assim, um juízo de valor. Um juízo de valor. Eu quando estou a usar a palavra julgar é... Estás a ver? Tentar dizer, tu és uma pessoa má e o caralho. Esse tipo de julgar com juízo de valor é automático, isso a gente faz, claro, a todo momento. Exato. Mas eu digo assim, agora, não te vou dizer que fico feliz, não fico, abomino. É o que é. Mas tu já percebes a minha filosofia porque é que abomino. Percebes qual é o meu pensamento, qual é a minha ideia, e percebes porque é que eu valorizo tanto o ser humano como o potencial do ser humano. E então tu juntas estas peças todas e se calhar podes compreender, podes não concordar, mas podes compreender. Eu acho que percebo porque é que o Miguel abomina. Podes não concordar, mas pelo menos perceber, porque não tem falácia no meu raciocínio, não tem. Isso acho que tem que se aceitar da mesma forma que eu posso aceitar. Tu dizes esse argumento, ele não sofreu, não estás a roubar nada. Ok, podes dizer isso, não tem nenhum erro lógico, na minha opinião. Não tem. Mas tem um erro ético. É que assim, tu percebes? Que era o que tu gostas, ética. Para mim tem um erro ético, que é a coisa, diz, o que é que diz Kant, ele diz mais ou menos uma coisa de... Há duas coisas que me emocionam demais, eu não sou bom em palavras, que é as estrelas no céu e ética no meu coração. É lindo. É pena que ele era deontologista. Era estrito. É um beton. Para mim é uma ética poderosíssima. Tu tens 3 tipos de ética, vamos chamar assim, e das virtudes, utilitarista e a deontologia. E para mim, sem dúvida, é linda a dele. Eu acho que a dele é quase toda baseada no cristianismo, se tu pensares, não é? Ok, a base pode ser, mas não precisas do cristianismo para não justificar. Precisas. O cristianismo só influenciou quase todo. Ok, mas pode ter influenciado, mas eventualmente nós saímos da esfera, ou melhor, conseguimos justificar na mesma. Será que saíste? Tu és absolutamente cristão. Tu és 100% cristão. Espera aí, antes disso, não sei. Foi demasiado forte. Não, eu acho que isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso tem a ver com... Lá está, era o que eu estava a dizer. Originalmente, se calhar, a lógica pode ter vindo do cristianismo, mas
eu não preciso de acreditar em Cristo, por exemplo, Tu não para dizer precisas que não vou Tu não disparar. precisas de acreditar em Cristo para teres valores cristãos, não. Para ter os mesmos valores que o cristianismo tem. Exato. Pronto, Não precisas. claro, sim. Não é? Esses Mas valores podem compreendes a existir. influência que tu tens e que toda a nossa sociedade tem e que todas, praticamente, as sociedades do mundo, e muitas tiveram que se adaptar, muitas tiveram que mudar o formato de visão global, por exemplo, os islamitas, não é? Hoje é uma religião de amor, mas durante milhares de anos não era uma religião de amor e só recentemente é que se adaptaram, porque o cristianismo ficou tão poderoso que quem está lá em baixo tem que se adaptar, senão, não é? Se continuas a estar lá em baixo, ainda continuas a, percebes? Sim, e porque também se calhar a Mas hermenêutica também mudou um bocadinho. Sim, as coisas têm que mudar, as coisas têm que se... A hermenêutica é que muda para se adaptar a esta realidade, claro. Tens que reinterpretar para te conseguires subsistir e sobreviver, não é? É um bocado assim. Deixa-me dar-te agora estava aqui a pensar e então imagina, tipo, hipotético filosófico. Imagina que tu tens uma pistola especial que se tu disparares a pistola numa pedra, sim, que a pedra, passado algum tempo, fica consciente. Tipo, e com o mesmo grau de consciência que nós. Fica tipo um ser consciente. Crias um ser humano com a pistola? Não crias um ser humano. Crias tipo um ser que tem a mesma capacidade intelectual, por exemplo, e ética de um ser humano, mas em formato pedra. É tipo, imagina que a inteligência artificial ganha consciência. Já viste essa problemática? É o que estás a dizer? Mais ou menos, porque aí é tipo, ela supostamente ganha consciência por ela própria. Não uma simulação, consciência mesmo. Sim. Mas pronto, tenho a pistola. Tens a pistola. Tipo, se disparares sobre esta pedra, tem aqui estas cenouras. Elas não comeram as cenouras? Não, já tiveram ali a morfar as couves. São finas. Se disparares, tipo, fazes com que a pedra está atrasado. Não, continua, desculpa. Eu que não fazia ideia que era hora, já passaram 2 horas e 10 minutos, mas continua. Porque está a ser super divertido. Cheguei um bocadinho atrasado. Não tem mal. Desculpa lá. Disparas sobre a pedra e eventualmente a pedra começa-se tipo a transformar, até que de repente ganha consciência e depois evolui para um ser pedrante consciente, estilo consciência humana. Sim. Tu dirias que é uma obrigação moral tu disparares essa pistola porque vai estar a criar um ser, tipo, porque se não disparares vai estar a impedir que um ser consciente apareça? Tipo aquela mesma ideia da concepção. Porquê que é uma pedra? É só uma coisa. É só pelo raciocínio, ok. Eu não sei como é que isto vai ficar, não é? Eu depois posso explicar porque é que é uma pedra. Eu estou a tentar fazer uma analogia o mais próxima. Isso aí é difícil fazer analogias, é um desafio difícil. Eu compreendo, já tento fazer muitas e beijo-me aflito. É mais difícil do que parece, não é? Eu compreendo, é mais difícil. Porque depois há sempre pequenas coisinhas que a pessoa diz, mas é diferente por causa disto e nós tentamos aproximar. Eu aqui não te consigo dizer isso, mas eu se calhar consigo te responder onde tu queres chegar, se calhar, que é... vamos imaginar que aconteceu um desastre muito grande. Morreu toda a gente, só ficou um homem e uma mulher numa ilha. Eles devem ter filhos ou não? Santinho. Se eles quiserem, sim. Se não quiserem... Então tu dizes que eles têm o direito de decidir se a humanidade se mantém ou não. Fogo. Eu não penso assim. Eu acho que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre propagar a humanidade. Eu vou-te explicar porque é que eu penso diferente. Eu cheguei aqui, esta terra, e tenho estradas, pessoas, gente a cuidar de mim, comida, todas estas cenas. Então eu tenho gratidão pela cena, pela minha experiência humana. E então o que eu digo é assim, eu acho que tenho que tentar deixar isto, para os outros fazer o que fizeram por mim. Sinto uma necessidade de retribuir. Eu acho que existe uma responsabilidade moral para tu teres que ter filhos com essa pessoa para a humanidade continuar, porque tu tens uma dívida, é o que eu acho, mas pode estar errado, é uma cena também ética, sabes?
É uma Pois. cena ética. Outra cena, que é uma coisa que se fala na filosofia, este dilema ético, que é, tu tens, tu estás numa nave espacial a voar e és lançado na nave espacial para fora do mundo, nunca mais vais voltar à Terra, nunca mais. E então estás a viajar com o teu filho, ou a tua esposa, ou o teu namorado, uma pessoa que tu gostes muito, e se não carregares no botão, tu vais ficar sem oxigênio e vais morrer, tu e a pessoa com que tu gostas. Ok. Mas se carregares no botão, toda a humanidade deixa de existir, mas com que tu nunca vais interagir. É a mesma pergunta, é igual. O que é que farias? O que é que tu farias? Diz-me tu. Sabes, eu aí provavelmente carregava no botão. Sim, Sabes porque porquê? Uhum. Espera aí, a menos que eu tenha percebido mal o hipotético. se carregares no mas- botão, a humanidade toda deixa de existir. aí eu E tu carregava. sobrevives. Desculpa, Tu se eu sobrevives. carregar no botão, a humanidade deixa de existir. E tu sobrevives com uma pessoa que gostas. Não, então não carregava no botão, claro. Carregavas? Claro que não. Porquê, não? Porque aí eu estou a violar os direitos de bilhões de pessoas. Então é igual. Não. Tu devias procriar. Não é igual, sabes porquê? Porque tu vais ter milhões de pessoas a seguir a ti que vão nascer uns dos outros. E Não, sabes, mas os humanos, Mas eles não nascem. existem. Neste momento não existem. Ou seja, se eu E se eu te disser, Imagina- e se eu te disser que o tempo é uma ilusão? Portanto, Espera o aí. existir agora e se não existir é irrelevante, Para porque mim- tudo já existe. Para mim esse caso é o mesmo, tipo, se não existisse ninguém, é o mesmo de tu me dizeres, imagina que vais na nave e se carregares no botão, Marte explode. E se não carregares, tu e a tua namorada sobrevivem. Claro que eu não carregava, porque eu quero lá que se lixe que Marte exploda. Marte Mas preocupas não com tem todas ninguém. as pessoas. Que existem, certo? Sim. Se Claro. elas existirem, Para ti há uma diferença entre o existir e o que pode existir? claro, uma diferença gigantesca. Não pensas no futuro? Penso no futuro, Não- mas não tomo em conta Então diz-me uma os coisa. direitos de alguém que não existe. Tu, por exemplo, tu não organizas a tua vida sabendo que vai existir daqui a 10 anos? Certo? Porque eu existo neste momento. Eu estou-me a Mas preocupar tu não com o que existes vai daqui a acontecer. 10 anos. Eu existo Não a cada existes. momento. Eu existo a cada Mas tu momento. daqui a 10 anos eventualmente até não, daqui a não 10 existes. Porquê é que anos. estás a preservar? Por exemplo, eu gostava muito de consumir, sei lá, uma droga qualquer que me faça bué de mal. Por exemplo, às vezes dói-me as costas e eu, sei lá, quero tramadol ou qualquer coisa assim, todos os dias. Mas sei que se consumir isso vou estar a hipotecar o meu futuro. Uhum. Mas esse Miguel não existe, só existe este agora. Porquê é que eu não tenho prazer agora e estou a hipotecar o futuro? Ok. Porque tu também valorizas o que vem a seguir. Não. Então porquê é que não valorizas também... Eu valorizo o sofrimento que vai causar as ações que eu fizer agora. Não sabes se vai causar sofrimento, é tudo Não, em potencial. imagina o que tu estavas Imagina a que dizer. tu acabas ali e morres ali. Mas Já o que não tu vai haver estavas a nada dizer- de sofrimento. Espera aí, mas o exemplo que tu estavas a dizer era... Encontrei aqui uma falácia no teu raciocínio. Não. O exemplo que tu Encontrei. estavas a dizer é possível, mas vais ter que... Eu explico, tu Vais tens ter aí que uma su- falácia. Vais ter que soar para explicar, porque repara Eu sou. no ponto não análogo. Quando tu dizes eu não tomo o tramadol porque vou-me quilhar todo quando tiver daqui a 5 anos, Porque eu sei que há um potencial de acontecer uma existência Ok. do Miguel daqui a 5 anos. que vai, ou seja, o que tu fizeres agora, Eu já amo, Espera, eu já amo repara. esse Miguel. repara, Estás a perceber, Zena? Porque eu estou a fazer o coisas que tu por ele. fizeres agora vai causar sofrimento daqui a uns tempos. Exato. Mas se eu não fizer nada ao feto, ou melhor, se eu matar o feto, ou se não tiver filhos, Ok. Porquê é que não te Não há matas a sofrimento ti, nenhum. então? porque eu gosto de viver, é fixe. Mas para, matas-te a ti, tu não vais sentir nada daqui a 5 anos. Tá bem, mas eu gosto, é porreiro. Não, meu. Aliás, Vamos-te matar. Eu até. É porreiro, eu não é até nada iria porreiro, estar a é causar irrelevante. sofrimento. Eu iria estar a causar sofrimento se eu agora decidisse-me matar. Porque para mim é tão contra-intuitivo matar-me que eu ia. Depois de estar morto, obviamente que eu não ia saber, não é? Mas até o momento em que me matava, ia-me causar um sofrimento gigante e eu não quero fazer isso. Não. Há formas bué rápidas. Não, só a decisão. Não é o ato em si, é só a decisão de tu tomares aquela coisa que vai Então te deixa matar. ver, matar-te a ti é difícil, mas matar os outros não é. Ou é? Porque tu até agora demonstraste sempre o contrário. Te demonstraste que para ti até é mais difícil matar os outros do que te matar a ti próprio. Foi o que tu disseste até agora.
É mais difícil matar os outros do que matar. Depende do. É o que tu Depende. disseste. Não, Na tu- experiência desta aqui, na experiência do botão. Isso é o problema das analogias que nós estávamos a Mas fazer tu há bocado. disseste isso. Eu disse isso porque era eu e a minha namorada versus bilhões de pessoas. É um peso diferente, não é? Tipo, se tu disseres estão duas pessoas, tipo, um tem que morrer. Ou seja, não é por minha culpa que vai acontecer alguma Percebo, ou coisa. seja, estás mas a quantificar o peso, que nós Claro. ainda não falámos o que é um animal, que ainda Sim. gostava de saber. Sim. Mas a questão é, tu quando estás nessa problemática do o ser, que eu falasse que eu disse que encontrei no teu cérebro. Então diz lá. Eu não gosto nada de ter falácias. Se tu Nem eu, encontraste sou uma como falácia, tu, sou como bem a vou pôr. então manda Porque lá. repara, tu tens a tua vida toda organizada e preservada na potencial existência da tua vida e da vida das pessoas que te rodeiam, mas ignoras e dizes que não tem valor o potencial de uma ou de outra vida. Porque eu então uso o mesmo raciocínio para ti, como tu disse agora. Meu, então, assim, dói-me esta perna. Vou-me matar, que vou deixar de sentir e não vou fazer mal nenhum. Percebes o que eu quero dizer? Tem uma certa lógica. Aquelas pessoas que dizem assim, repara, aquelas pessoas que dizem assim, se matarmos uma pessoa, não há problema porque ela não vai sentir. Então porquê que não faz o mesmo contigo? Eu por acaso perguntei. Fizeste essa pergunta? Fiz. O que é que responderam? E eles foram consistentes. Disseram: se tu me matasses, Não. tipo, Eu instantaneamente. não estou a dizer isso. Eu estou a dizer elas se matarem a si Elas se próprias. matarem têm aquele problema que eu disse. De ao tomar a decisão é uma coisa difícil, causa sofrimento. Tu dizes, ok, eu daqui a 5 minutos não causa sofrimento vou nenhum. matar. Mas imagina que tu estás assim. Já imaginaste tu teres tipo não, botão? não, fazemos e tu assim. saberes Fazemos que ao assim. carregares Fazemos no assim. botão Tu vais estás assim desaparecer? numa ponte e pões-te assim na ponte, tu olhas Não. e dizes assim: eu nem estou a pensar em nada, mas eu tiras para. Claro que estás. Tipo, e tu intuitivamente ias logo pensar, ok, isto vai acabar a minha vida, portanto é uma decisão extremamente importante. Aliás, até montes de mecanismos Para o que tu estás a biológicos. dizer, é uma decisão extremamente importante. Vai Ou seja, acabar com a minha vida. Tu ias logo Não é? dizer que ias logo sofrer à custa desse pensamento sequer. Estás a ver o potencial? Não, mas aí lá está, porque tu estás a sofrer, não é? Tu estás a sofrer, ou seja, tu tens que ser um ser consciente para estar a ter esse sofrimento de, espera aí, se eu me matar agora, se eu me matar daqui a 5 minutos, o que é que me vai acontecer? Já sabemos uma coisa assim. Será que existe Então vida dizemos depois assim, da morte? dizemos uma coisa assim. Mas espera, tipo, mas, tu dizes assim, Miguel, deixa-me explicar porque é que não é uma falácia. Quando me apanhas desprevenido, mata-me. Deixa-me explicar porque assim, é que não é uma que tal? falácia. Não pode ser? Miguel, se me apanhas desprevenido, mata-me. Eu dizia isso? Sim, aí já não sofres. Então, aí sofres constantemente. Porque aí tens aquela ideia de a qualquer momento eu posso ir com o caralho. Isso é pior. Mas então estás-me sempre a dizer que a morte é mau. Percebes? Porque é que é mau para ti e não é mau para os outros? Não, porque posso agora voltar à falácia que tu estavas-me a acusar de ter uma falácia e eu não gosto nada que me acusem de ter falácia. Mas a falácia não tinha a ver isto que estávamos a falar. Estávamos a falar da cena da tua noção de preservação do teu ser, ou seja, existe tudo o que dizes assim é: eu mato esta pessoa, ela não deu por ela, que morreu, portanto está bem. Ela não sofreu, certo? Porque ela não existiu a seguir. Então tu não valorizas a existência futura dessa pessoa, como por exemplo dizes, não vale a pena procriar porque nada existe. Como por exemplo tu dizes, um feto ainda não existe como ser humano, é potencial, mas não existe como ser humano. Ou seja, estás sempre a apontar que no futuro, no tempo, não, estás a usar o tempo como argumento, mas organizas toda a tua vida com a mesma estrutura do tempo, mas desta vez como és tu, já tem importância. Não estás a ser coerente. Não é porque sou eu, é porque é uma pessoa consciente, é porque é um ser consciente. Eu valorizo o futuro dos seres conscientes. Se for uma pedra... Sim, mas repara, mas o que eu estou a dizer é aquele bebé que está na barriga... Eu não sei o que é que tu respondeste à cena da pedra. Mas eu não consigo responder. Mas aí é que está, tu para seres consistente... Não consigo perceber, porque repara, na minha mente não entra uma pedra consciente, começa a falar para mim, não consigo imaginar. Está bem, mas não precisas conseguir imaginar tipo a pedra, imagina o hipotético, tipo, é um hipotético filosófico. É difícil para mim, não consigo.
Temos que conseguir falar em hipotéticos assim, senão mas é preciso ter estes uma temas são criatividade, complicados. uma criatividade, caraças. Mas Olha, continua a responder à minha cena. Imagina, por exemplo, a inteligência artificial. Tu consegues imaginar a inteligência artificial consciente. Consigo. Essa Pronto, consigo. imagina que por um processo qualquer especial da pistola especial que tu tinhas, Sim. que a pedra ganha essa consciência. E começa a ter a experiência humana. Sim, tipo, tu davas um pontapé na pedra. Davas um pontapé na pedra e tu sabias que ela subjetivamente não gostou daquilo que aconteceu. Tipo, sentiu e... Mas ao meu nível cognitivo? Sim. Sim, imagina. O que é que és que eu faça? Pronto, a minha pergunta é... A pedra é uma pedra. Tu agora podes dar um pontapé... Já não era uma pedra a partir desse momento. Espera. Mas agora ainda é. Agora é. Mas tu tinhas a pistola que ia transformar essa pedra no tal ser consciente. Sim. Tu sentias obrigação moral em disparar essa pistola para que essa pedra se transformasse num ser consciente? Ou dizias... Não é irrelevante. Ou até não vou fazer isso porque possivelmente até vou criar um ser consciente que pode ter sofrimento, pode causar, tipo, vai estar constantemente sentado, se calhar vai causar sofrimento. Não, isso não posso fazer isso, que esse é o raciocínio mais estúpido que existe. E eu avaliar a quantidade de prazer que outra pessoa vai ter ao sofrer, que isso é o argumento mais estúpido que eu posso ouvir, que eu nem consigo digerir essa cena. Não gostas nada de antinatalismo, então? Ei, meu, quando o pessoal diz, esta pessoa não pode nascer, vai sofrer, meu, vai para a puta que te pariu, meu. Tu sabes lá se vai sofrer ou não. Ou seja, tu já foste à Índia, meu, estás aqui confortável e os outros vivem... E revolta-me essa cena, esse juízo de valor de dizer que a tua vida não merece ser vivida. Quem és tu para dizer isso? Eu pergunto sempre, quem és tu para dizer se a minha vida merece ser vivida ou não? Há pessoas que têm doenças, meu, doenças horríveis. Há pessoas que têm uma doença, eram 7 ou 8 pessoas, têm uma doença que não conseguem comunicar para fora. Os músculos não funcionam, portanto não consegues comunicar. O meu pai faleceu dessa doença. É? Mas é uma doença degenerativa e o caso? Pronto, eu não sei, sinto muito, é uma coisa... Mas posso falar nisto ou dá desconforto? Todos. Eu não sei se é a mesma doença. Eu não ultrapassei, mas... aliás, até... Mas vamos então imaginar uma coisa hipotética. Daqui a 3 horas, quando nós chegamos ao veganismo, depois até é relacionado com isto. Ou seja, foi um seguimento depois lógico. Tens de contar. Mas então vou falar de uma coisa hipotética. Imagina que eu tenho uma vida em que eu não consigo comunicar. E por causa de uma coisa concreta, depois fizeram, através das ondas do cérebro, conseguiram comunicar com as pessoas, demorava horas a escrever uma frase. E depois quando perguntaram às pessoas, disseram assim, a pergunta que perguntas é, a tua vida merece ser vivida? E toda a gente dizia que sim. Toda a gente. Ou seja, para mim não merece ser vivida, se eu estivesse naquela situação, mas para eles merece ser vivida. Percebes? E eu não tenho, eu não devo ter juízo de valor sobre que vidas devem ser vividas. Porque então eu posso dizer, eu sou milionário. A tua vida não merece ser vivida. Já viste, não podes comprar tudo o que queres. Tens que trabalhar. Achas que merece ser vivida a tua vida? Estás a perceber o quão estúpido é o argumento? Espera aí, é estúpido se tu impuseres a tua vontade sobre um ser consciente. Eu não estava a falar de vontade, estava a falar só da própria expressão de eu fazer um juízo de valor se a tua vida deve ou não ser vivida. Sim, mas a partir do momento, por exemplo, tu dizes, eu sou milionário e tu tens de trabalhar. Tu tens de trabalhar. Não vives de rendimentos. Exatamente. Eu acho que não vale a pena. Tipo, eu não gostava de ser como tu, por isso vou-te cortar o pescoço. Isso parece-me mal. Porque lógico que é mal. Aquela pessoa é um ser consciente. Todas as situações são más. Eu estava a usar o argumento quando o pessoal diz assim: é melhor, devemos abortar porque este bebê vai sofrer, não vai ter mãe e caraças. Não, por favor, isso é um argumento absolutamente estúpido. Isso é muito estúpido. É muito pouco sofrimento, mas imagina que realmente era tipo um sofrimento atroz. Imagina que o bebê nascia... daquelas pessoas Espera. Mas isso são pessoas conscientes, ou seja, tu podes lhe perguntar, mas imagina que tipo o bebê ia morrer nos primeiros... Tu vais sempre para as coisas mais complicadas, meu. Porque eu quero perceber a base da tua decisão. Mas repara, tu percebes que quando te refugias em situações extremas, na realidade estás a fugir ao tema central. Percebes a ideia?
Ou seja, e tu fazes muitas vezes isso. Eu acho que. Não estou a dizer. Olha para mim é uma como forma de ser consistente. É uma forma Porque, de assim, querer ganhar um argumento. Não é isso, porque eu não quero fazer isso. Eu quero Mas efetivamente. é normal, é perceber... legítimo. Eu não estou-te a julgar no sentido de malícia. Acho que a conversa está espetacular. Fiz, também estou a gostar. Meu, estou-me a divertir, obrigado por estares aqui. Obrigado por teres convidado. Meu, o que eu queria dizer é, porque depois desperdiçamos muita energia no 0.0001%, percebes? Porque tu queres escapar, não é? Eu não quero escapar. Tipo, eu percebo que tu possas estar a pensar isso por causa da minha tendência... A forma como te organizas. Sim, mas... Okay. Eu não estou a dizer que é de propósito. Acaba por ser uma forma automática de quando estás a falar com pessoas e desenvolveste uma técnica para, estás a ver? Digamos, ficar por cima. Não é isso, estás a ver? Jogar a bola. O que eu gosto é de ser consistente. Lá está, bem outra vez a questão da lógica. Se eu não for consistente e se eu disser, ok, se fosse nessa situação, então mas eu diz-me uma coisa. Isto. Mas agora, mas vou fazer uma coisa diferente. Falando de consistência, estás pronto para mudar a tua opinião sobre, por exemplo, o aborto? Nem sei qual é, mas estavas pronto. Opa, estava, se me aparecessem argumentos que eu achasse que eram argumentos lógicos. Mas os meus argumentos não foram lógicos? Epá, foram lógicos a partir do momento em que tu tomas determinadas posições Ou base. estás sempre a tentar amarrar-te, porque repara... Mas os meus argumentos não foram lógicos? Os teus argumentos de quê? O meu contra-argumento aos teus argumentos. Lógicos, mas eticamente incorretos. Porque o teu argumento único que tens é sempre o mesmo, que é, eu posso te matar porque tu não vais sofrer a seguir e não vais existir. É o único argumento que tu tens. Não é isso. Então diz-me qual é o teu argumento. Eu também sou contra isso. Ok. Então qual é? A minha posição é, se o ser não for consciente, tu não estás a fazer mal a ninguém. É a mesma coisa que os teus amigos estão a dizer a mesma coisa. Não, mas porque aí quando tu não estás, porque quando o matas, quando o matas, ele não está consciente de estar a ser morto, ele não sofre. Não, ele não está consciente de estar a ser morto, mas a pessoa que está a sofrer aquela ação, tu estás tipo a violar um desejo dessa pessoa. Estás tipo a ir contra. Como é que sabes qual é o desejo? Sim, então se as pessoas, não sei se calhar até lhe fizeste um favor. Está bem, mas aí é diferente. Isso é mas eu diria que a esmagadora maioria das pessoas não quer que alguém os chegue lá e mate. Mesmo que eles não sofram. Tipo, eu acho que as pessoas querem continuar a viver. Se calhar não têm coragem para querer morrer. Está bem, mas eu não vou arriscar fazer isso com uma pessoa consciente. Tipo, por isso é que eu estava a tentar sair do... Mas percebeste a cena da diferença, mais uma vez volta a mesma coisa, porque tu fazes a diferença de... E ele é consciente. E o meu argumento, desde o princípio, e a minha apresentação naquele dia, foi falar no potencial, que eu não vejo diferença, aquela cena da célula que eu te falei, do potencial. Não há diferença para mim entre consciente e potencial de consciente. Não há. Se for um sistema natural, se for um sistema automático, se for um sistema de temporal. Ou seja, tu se meteres... Para mim há muita diferença. Eu não vejo diferença. Fazes uma coisa... Porque, repara, da mesma diferença que eu já gosto do Miguel da manhã. Por isso é que este Miguel cuida do Miguel da manhã. Ele não existe, mas há o potencial de existir. Eu já estou a cuidar dele. Percebes? E tu cuidas de ti. Existe o potencial no Miguel que existe agora. Não no Miguel que não existe. Mas só estás a dar a cena da consciência. Claro, não é? Que é isso que é importante. Acho que nós tínhamos concordado com isso mais ou menos no início. Mas para mim, a questão é que tu estás a olhar para o tempo, assim, existe o tempo agora, existe o tempo amanhã, não é? Tu sabes, e é evidente, que o tempo anda para a frente, correto? Tu nunca viste. Eu acho que sim, mas nunca viste andar para trás. Tu sabes e tens uma confiança bastante forte que se neste momento parares de comer, tu vais morrer à fome com o tempo. Da mesma forma eu posso dizer que quando aquela célula aparece, se tu lhe des tempo, ela vai ganhar consciência. Tem uma probabilidade muito, muito grande. Pode acontecer problemas, como nós podemos morrer daqui a bocado, mas dentro da normalidade, ela vai ganhar consciência, ela vai se transformar num ser humano, vai ter experiências. Só tens que dar uma coisa: tempo. Mais nada. Agora, se tu usares a tua cena, o teu poder que tens para lhe cortar esse tempo, não vai dar nada.
Não vai nada. Porque, Então mas repara, mas só não vai dar porque tu agiste. Porque se não agires, se não fizeres nada, só dizer assim, vou deixar rolar. Imagina, vamos imaginar uma mulher. Tem aqui um bebê, eu nem vou pensar no bebê. Eu garanto que ele vai sair. É o tempo. É potencial, é automático. Não é uma coisa metafísica. É real. Estás a perceber o que eu quero dizer? Não é, não está no mundo das ideias. Tu podes ter as ideias que quiseres. Se tu engravidares uma mulher, garanto que vai ser um bebê, meu. Não há hipótese. Tu podes dizer, mundo das ideias, será que existe? Será que não existe? Meu, esquece isso. É como aquela cena do pessoal que leva, o pessoal diz, será que existe a realidade? Não, mandas com um tijolo à cabeça, repara que ele diz logo que existe realidade. É a mesma coisa. Estás a perceber a minha cena? E tu podes te refugiar nos argumentos de ideias e não sei o que mais, entrar num mundo diferente do que ele é na realidade. E esse mundo não é um mundo real. Não é. A questão é que... E é factual o que eu estou a dizer. Pode não ser prático, tipo, tu estás a falar de um exemplo mais prático neste momento que existe. Pragmatismo é a coisa mais importante que existe. Mas estás a justificar isso com uma coisa que não existe neste momento. É indução. Tu disseste mas a nossa vida não é indução. Tu disseste que daqui a era só uma questão de tempo. Era só dar tempo. É só dar tempo. Pronto. Há uma grande probabilidade. Nesse caso... E o mundo é probabilidade. Nesse caso, então tu devias proteger as pedras. Porquê? Porque se é só uma questão de tempo, eu imagino que, com certeza... Estás tu aí para o extremo. Claro. Não, mas estás a ver, mas tu tens que concordar com isto, porque é isto que justifica a tua posição inicial. Ok, eu tenho que cuidar das pedras porquê? Porque no futuro, tipo no futuro longínquo, tipo daqui a milhares de anos, se calhar até menos, agora com os avanços tecnológicos, nunca se sabe, mas daqui a milhares de anos nós vamos conseguir pôr uma pedra a sofrer. É só uma questão de tempo. Até conseguirmos manipular... Não acredito nisso. Espera, não há mágica aqui. Tipo, mágica, não acredito. Nós sofremos porque existe um conjunto de sistemas que se desenvolveram que nos permitem sofrer. Eu não sei se daqui a milhares... Imagina, espera, deixa-me agora, ou seja, agora falar. Estás a tentar olhar para o humano como um sistema absolutamente material. E dizes que tu pensas porque tens cérebro e essas coisas todas. Eu não sei se acredito completamente nisso. E há alguns argumentos científicos e de experiências que revelam uma realidade diferente dessa que as pessoas pensam que o mundo está tudo definido e está tudo estruturado, já sabe tudo, porque nunca leram, porque só veem televisão e, se as pessoas forem investigar e ver o tipo de ciência que se produz, as pessoas vão começar a ter muitas dúvidas sobre tudo, não é? O ser humano, nós hoje sabemos se calhar menos sobre o ser humano do que sabíamos há 100 anos atrás, porque a quantidade de informação que se revela torna-se, quanto mais informação tu adquires neste universo, mais parece que se multiplica a complexidade, não é? Tu dizes assim, Miguel, tu tens que acreditar que é possível desenvolver consciência artificial, vamos chamar assim, e eu não acredito nisso. Inteligência artificial? Não achas que vai... Inteligência artificial do tipo verdadeira consciência, inteligência como o ser humano numa coisa artificial, como inteligência AI no nosso nível cognitivo. Eu ainda tenho muitas, mas eu diria, sei lá, não sei se é em transistors que nós vamos conseguir fazer isso. Nem sei se é viável de ser feito em transistores, porque se o pessoal pensa que isto é tudo só eletricidade andando de um lado para o outro, o pessoal tem que ir investigar um bocadinho mais o que é que se tem descoberto sobre a estrutura humana de cognição. É magia, não é? Pois. Do que eu tenho explorado, e é uma área que eu gosto, não quer dizer que eu esteja certo, posso estar absolutamente errado. Não posso dizer que estudei milhares de horas sobre esse assunto, mas sei lá, umas 100 horas estive embrulhado nisso e depois tenho muitas mais coisas para fazer. É uma área profunda, muito embrionária, mas interessante. Mas então eu aí não, só se eu aceitasse essa premissa é que tinha lógica. Estás a perceber? Eu tinha que aceitar essa premissa, eu posso não aceitar.
não é? E depois tu estás-me a levar para o mundo das ideias outra vez. Eu não preciso do mundo das ideias. Tu vais para o meio da África, engravidas uma mulher e tu estás no meio dos animais e nasce-te um bebê. Não é daqui a 1000 anos. É agora. É neste momento. É prático. Tá é bem. real. Mas o que eu Estás quero a dizer perceber? é que a tua justificação, No meio do deserto. Acontece. a tua justificação de dizer é só preciso tempo, Só preciso de tempo. pronto, isso tem as implicações. Tipo, eu posso. Mas eu é um posso, tempo. pera, Mas eu repara. posso não Mas então digo-te conseguir comprovar assim. nenhuma- É só Pera, preciso deixa-me um dizer, bocadinho de eu tempo. posso não Fala conseguir assim, comprovar. um bocadinho, como se diz. Um bocadinho. Só um bocadinho. Nem é preciso ser milhares de anos. É preciso. Tipo, depois de descobrires, é preciso 8 meses. Ou 7, lá o que é que foi. Rápido. E só não é muito. E precisas esperar muito. E depois nasce. Ok. E depois, mas, passado um bocado de tempo, na minha opinião, 2 anos e meio, 3 anos, ganha consciência a um nível incrível. tipo, a autoconsciência. Ou o que eu essa chamo coisa, de autoconsciência. ganha-se a nível de consciência e fica um ser que, passado uns anos, falas com ele e ele tem ideias e tem vida e tem. Percebes? Tempo, um bocadinho, nem é muito. Ok, mas É muito forte essa cena. Tens que admitir. eu percebo a tua ideia. Tipo, o que eu ia dizer era que eu posso não conseguir encontrar uma contradição na tua ideia. Porque não tem. Posso não conseguir, não sei, pode ser uma falha minha. Pode ter na mesma e eu não conseguir Não tem encontrar. contradição. Se tu pensares, é evidente. É Mas- tão evidente. Agora, que mas toda a pode- cultura. Mas pode ter, O pessoal quer é mudar a verdade, a realidade. mas pode ter implicações absurdas, que é outro problema. Tu podes ter, por Então. exemplo, uma ideia muito consistente, mas que no final aquilo, acho que se aquilo Mas isto não, resulta mas, em repara, cada, mas em eu cada acho que não hipotético seja, manhoso. mas eu acho que não seja uma ideia. Isto é a existência humana, percebes? Eu acho que eu não estou a falar no mundo das ideias. Eu estou a falar. Eu também não estou a falar, eu Nós estou a todos falar enquanto nascemos. tu fores, mas por exemplo, Mas percebes o que eu quero dizer? Tu voltando queres àquele levar caso- a conversa para um Deixa-me falar, nível deixa-me falar. filosófico e abstrato, porque eu mas quero saber exatamente o que é que devo fazer. em relação ao aborto, Sim, É assim. eu não quero fazer uma coisa errada. acredita que é errado. Pois, mas Mega errado. mas, Absolutamente errado. ok, Eu já te peraí. expliquei porquê. Mas, nesse caso, então, deixa-me só confirmar, agora também já não me lembro muito bem, já falamos de muita coisa. Diz. Tu achas então que é obrigatório homem e mulher terem filhos? Tipo, eles, Obrigatório como? Se nós não tivermos filhos há passado 70 anos, não há ninguém no planeta Terra. mas então mesmo que eles não queiram, se eles não quiserem ter filhos, eles estão a fazer uma coisa errada Oh, meu, em eu acho não assim. ter filhos. Eu parto do princípio que extingues a tua própria espécie é errado. Mas já viste Não, como não, o pera, universo fica um Nem pedaço tô- de pedras? Nem estou a falar disso, nem estou a falar de extinguir. Imagina Então, duas pessoas, um casal, sim. que não quer ter filhos. O resto do pessoal, eles dizem, opa, se vocês quiserem ter filhos, tudo bem, nós não queremos. Assim, eu posso dizer em termos absolutistas, quanto mais pessoas existirem e quanto mais bem educadas e mais bem tratadas e mais oportunidades foram dadas, melhor será o mundo e o universo para a nossa espécie. E para mim eu vejo isto numa visão que essa é lógica de... Percebes o que eu quero dizer? Mas espera aí, por mas exemplo, tu achas que é igualmente errado um casal não querer ter mas percebes filhos o conceito? ou então abortar um... Não, não, abortar, não. Não estamos a Espera aí, mostrar mas coisas. isso devia... Agora estou a detectar uma falácia aí. Agora eu é que estou a detectar uma falácia. Não estás. É diferente, porque não te esqueças que enquanto não existe a célula, existem 1 trilhão de possibilidades. Claro. Quando existe eu a não concordo célula, com isso, mas mesmo que concordasse... mas existe 1 trilhão de possibilidades diferentes. Não, porque eu sou Determinista. Sim, mas, Ok. mas mesmo que eu acreditasse nisso, era pior, porque tu estavas a restringir a capacidade de haver o humano a zero. Se eles não pinarem um com o outro, ou se não fizerem inseminação artificial, ou seja lá o que for, há zero de hipótese sequer de avançar sequer para feto. Portanto, ainda é pior, na tua visão, isso ainda devia ser pior do que abortar um feto no momento da concepção. Tipo, 1 segundo a seguir à Se tu concepção. quiseres reduzir ao ridículo, não é? A lógica é a procriação. Mas estás a perceber? Tipo, Porque, repara, tu concordas com isto? É que isso para mim Não, é um ad absurdum. Para mim não... Mas tu é que queres levar para aí, não sou eu. Mas concordas que é a implicação lógica da Não tua é, posição? não é a forma prática da vida, é o mundo das ideias.
Espera, é uma questão prática. E já não tem a ver com dar tiros em pedras e outras coisas. É uma questão muito prática, porque se tu quiseres ser consistente com a tua posição, então tu tens que dizer que é errado a alguém que não quer ter filhos. Tu dizer, não, vocês não tendo filhos estão a fazer uma coisa errada. Muito mais errado do que abortar Mas um absolutamente. feto, por exemplo. Desculpa, mas repara, mas tu tens alguma dúvida que é errado? Eu tenho montes de dúvidas que é errado. O quê? Duas pessoas não terem relações para não ter filhos? Não, pensa assim. Deixa-me pôr as coisas do outro prisma. Tipo, pensa assim. O maior milagre que existe, Uhum. não é? É tu, duas pessoas, não é? Juntarem-se para ter um filho, cuidarem dele. Não há maior manifestação de ética do que essa. Agora, se tu me dizes assim, nós somos tudo um animalzinho, os animaizinhos como as cabrinhas e o caraças, é diferente. Agora, se tu estiveres no mundo da ética, não é? Da ética. Porque nós estamos sempre a falar da ética. Porque repara, a cabra comer o seu próprio bebê ou abortar e o caraças, aquilo não há ética nenhuma. Eles fazem o que quiserem, tu vês sabes como é que eles são, não é? Se eles tiverem que comer o seu próprio filho, comem, não é? Não há diferença, nem há julgamento, porque não há ética. Nós estamos a falar sempre no realm da ética, no nosso caso. Espera aí, eu diria que entra no realm da ética, mas eles são seres... são pacientes morais em vez de agentes morais. Ou seja, eles estão a fazer uma coisa que não sabem que é errado. Portanto, não há ética. Não para é. eles. Não há. Não tem que A existir. questão não é para eles ou não, é se é ou se não é. Imagina, por Mas exemplo... estás a falar para das cabras. Sim, mas imagina, por exemplo, num caso de duas pessoas com grandes dificuldades mentais, com grandes deficiências, se uma matar a outra, apesar dela não saber que está a fazer uma coisa errada, continua a ser errado. Ela não é culpável pelo que está a fazer, porque é um paciente moral, ou seja, ok, não podemos culpar... Como, por exemplo, tu achas que uma cabra comeu o seu próprio filho é errado, não, porque ia dar um cabritinho e tal, tudo bem, mas na ética tu estás no realm de perguntar duas pessoas eu poria as coisas de outra forma, não fazer o bem é fazer o mal? Não. É diferente. Sim. Pronto, e então tens a resposta à tua pergunta. Não, eu é que te fiz a pergunta, tu é que tens que dar a resposta. E eu estou a dizer, tens a resposta à tua pergunta aí? Não, então fui eu que respondi. Não ter filhos é não fazer o bem. Matar um feto é fazer o mal. Portanto, quando me fazes a pergunta, quando estás a comparar duas coisas diferentes. Porque se tu me dizes assim, Miguel, é mau, eu digo assim, é mau porque é não fazer o bem. Mas abortar é mau na sua gênese. Porque é fazer o mal. Estás a perceber? Mas aí aí isso é uma... Como é que chama? É uma... begging the question, não sei como é que se diz em português. O que é que quer dizer? Tu estás tipo a assumir a conclusão na premissa. Tu estás a dizer matar é mau porque tu estás a fazer o mal. E matar. Não. Eu estou a dizer que matar é mau, não é? É isso que eu estou a dizer? Porquê? Parte do princípio que tu achas que matar é mau. Não, depende. Mas aí já temos que ir para outro mundo. Se eu matar uma couve, não é mau. Mas já estás a fugir da cena da minha noção de consciência, daquela coisa toda que eu te expliquei. Pronto, mas já estás a refugiar outra vez num argumento anterior. Mas já voltaste para trás. A minha questão é que tu já concordaste que consciência só tens passado depois de mim, até do que eu... Sim, mas já te expliquei o valor temporal, aquela questão do tempo, da valorização, da consciência, do potencial. Não é? Ou seja, tu estás outra vez a voltar para aí. O que estávamos a falar era, tu tinhas-me feito uma pergunta inteligente, que era, estás-me a tentar pôr num beco sem saída, não é? Que é, num dilema, que é, então um casal que não tem filhos está a fazer o mal, não é? E depois eu fiz-te a pergunta, não fazer o bem é fazer o mal? E tu dizes, não, então está aí a resposta, que é, no meu conceito, não fazer o bem é fazer o mal. E por então eu digo, é fazer o mal
Porque, então eu diria, simplificando, eu diria assim: não ter filhos é não fazer o bem, abortar é fazer o mal. Ok, então deixa eu ver se eu percebi. Então se o casal tiver relações, mas usar preservativo, É não fazer o bem. não é fazer o mal. Porque estão a impedir. Para mim é não fazer o bem. Não, Porque não estão a fazer o mal. estão. Estão a impedir que aconteça o que naturalmente iria acontecer. Se tu quiseres aceitar dessa. Agora já estás a dizer uma coisa diferente. Porque Sim, agora eles já estão a fazer aí já alguma estás a coisa. concordar que não fazer o bem é fazer o mal. Não, Estás a dizer não, que por causa de usarem preservativo estou a impedir o desenvolvimento de uma coisa. exatamente. Ou De seja, um ser humano que neste é caso. diferente do caso De não que fazer. estávamos a dizer de não fazer. Mas, Porque mas aí não é, tens razão. mas não é nesse Tipo, argumento que eu é estou a dizer. diferente. Mas repara a forma como eu respondo. Eu digo Ok. assim: ter relações sexuais com preservativo Uhum. é não fazer o bem. Porquê? Porque tu sabes que se não tiveres preservativo, podes engravidar e podes ter que investir aqueles anos todos, aquele tempo todo, aquela energia toda na criação de uma criança, não sei o que, não sei o que mais, vais ter que cuidar daquela até aos 20 anos. Ou seja, tu não tá, mas isso é o bem. Nós não, cuidar de uma criança, é o bem maior que existe. Sabes o sacrifício que é, o tempo que é, a energia que é. Ou seja, não há dádiva para mim maior do que essa. Para mim não há. Aliás, o pessoal fala no amor e tudo. O amor é sempre dádiva. Porquê é que os pais gostam tanto dos filhos? Os filhos não nos dão nada. Porque os pais estão sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar. E tu ficas cada vez mais ligado. Quanto mais dás, mais amor sentes. Estás a ver? Esse é o meu conceito de amor. É uma questão um bocado É a minha visão, emocional, pode não estar é? errado. Porque há pais que. Não, meus bebés quando nasceram, eu não gostava deles. Eles nasceram, eram feios e tudo. Os bebés acho que são feios todos. Não tinha interesse nenhum. Mas depois, as mulheres é diferente, eles devem ter uma ligação diferente. Mas depois eu comecei a cuidar deles, cuidar deles. E quanto mais cuidava deles, quanto mais nutria, mais ligado ficava. E mais ligado ficava, e mais ligado ficava. Percebes? Sim, acho que é uma questão emocional, embora é natural, não é? Sempre emocional, natural, espiritual até, não é? De ligação. Mas o que eu quero dizer assim é, quando então usas o preservativo, tu não estás a fazer o bem. Eu não digo que estás a fazer o mal, porque uso o mal porque tu podes dizer sempre assim. E não há problema nenhum dizer, sempre que não fazes o bem é fazer o mal, também podes dizer isso. Não, isso eu não concordo. Mas podes dizer, Isso eu não não há concordo. problema. E percebo que o primeiro exemplo que eu dei tinha esse problema. Ou seja, tu não, tipo, um casal não ter relações não está a fazer o Mas suposto repara, bem. mas não ter relações e usar um preservativo vai ser muito parecido. É mais então, pera, uma diferença formal do que propriamente então, real. e ter relações sem preservativo, mas depois tomar a pílula do dia seguinte? É que tipo, eu não vejo qual Eu é que é sei, a estás sempre a ir diferença. buscar as coisas, eu sei, eu percebo. O que eu quero perceber é qual é que é o ponto onde tu dizes, ok, a partir daqui isto passa a ser mau. Até aqui é só não fazer o bem. Isso é que eu não estou a perceber. Porque. E é difícil, nesses primeiros dias, definitivamente é difícil. É um dilema muito grande. Por exemplo, eu já estudei isso, não é? Por exemplo, eu como tenho esta posição, tive que estudar quais são os métodos contraceptivos, porque, eu a partir do ser filho fiquei muito cansado. É uma trabalheira. Imagina. E eu não consegui fazer... Tens quantos filhos? Tenho 3. 3. Não consegui fazer mais bem, Sou sincero. Não consegui. E se calhar podia, se calhar estava numa situação mais fixe até para o fazer e tal. Mas, organizei a minha vida assim. Então andei a estudar os limites, as cenas nesse dilema filosófico, fui estudar os diferentes tipos de contracepção. Eles são diferentes. Por exemplo, Sim. E tem taxas de eficácia diferentes. nem foi as taxas, foi mesmo a cena de mas quando é que é, quanto é que é. Por exemplo, o momento, depois começas a notar que tu começas a entrar num mundo que acaba por ser até um bocado pateta, não é? Se tu quiseres realmente ter a certeza de ter uma consciência mesmo sólida, tu tinhas que ser muito mais radical. E depois onde é que vais o radical? Se percebes, eu nem preciso te dizer para tu perceberes os dilemas morais que aparecem. Sim, claro. Pois esta área é propícia a um monte Muito de coisas filosóficas e a difíceis. minha organização foi esta. Tu sabes que, assim,
é muito difícil tu dizeres assim, na pílula do dia seguinte, o preservativo, não são parecidos, não são parecidos, percebes o que eu quero dizer? É muito difícil. Eu acho que aí é mais uma questão de consciência da pessoa do que propriamente do que propriamente prática, não é? Mas o que eu diria era assim, meu, não é esse o meu problema de debate. O meu problema de debate é sempre o mesmo, o pessoal achar que o aborto está mal, que está bem, que está certo. bem. Esse é o meu problema, porque eu não acho, percebes? Por causa de tudo que eu expliquei. Não acho. Meu, já tive conversas como esta que tive aqui, com muitas pessoas. Meu, fui investigar os argumentos apresentados muito antes deste dilema, não é? Que tive deste. Sim, daquela altura. O pessoal pensa que eu lembrei-me que o aborto era mau naquela altura. O pessoal nem percebe nada daquilo, porque o que tinha acontecido nos Estados Unidos, o pessoal é. Mas o pessoal é burro para caramba, meu. Burro, meu. Nos Estados Unidos? Não, ou as pessoas. no geral? No geral. Meu, porque repara, elas nem vão ver o que é que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas nem vão ver, as pessoas nem querem saber nada. Yeah. Os Estados Unidos, a problemática dos Estados Unidos era simples. Foi decidido pelo Tribunal Constitucional há muitos anos atrás que, por razões de privacidade, se uma mulher abortasse, como era uma cena privada, ninguém podia dizer nada. Então nunca foi aprovado que o aborto era legal ou não. A única coisa que foi aprovada é privado. A partir dali o pessoal abortava e havia estados que abortavam aos 9 meses menos um dia. Porque era privado. Pois, estás a ver? Estás a ver? A única coisa que aconteceu foi que foi um tribunal a decidir isso. Isto não é coisa para tribunal. Isto é coisa para as pessoas decidirem. E a partir de agora, quando essa cena acabou, os estados agora podem se organizar e fazer referendos e perguntar às pessoas o que é que querem. Não é dizer, por causa da privacidade eu posso fazer o que me apetecer. É essa a única diferença. Mas ninguém quer saber. Eu recentemente mudei um bocado. Eu acho um bocado coisa. Acho que aí o pessoal muitas vezes fala de muita coisa que não sabe. Isso é verdade, sim. Eu ia dizer que eu recentemente mudei um bocado a minha opinião sobre os referendos de algumas coisas. Porque eu acho que... E da democracia, então? Sim, é um bocado isso, porque existem determinados assuntos... Outra área muito interessante, filosofia política, muito giro. Não gosto muito, mas... É incrível. A organização humana, um bocado mais. As minhas disciplinas favoritas era ética e filosofia política. Não era lógica. As minhas apesar de eu ter tirado a melhor nota que tirei foi em lógica. Eu só tive filosofia no 12º, depois fui estudando fora. Sim, estuda-se bem fora, não precisa ir para a universidade. Anyway, mas, por exemplo, fazeres um referendo sobre uma questão ética, por exemplo, que as pessoas não fazem a mínima ideia de... Olha há quanto tempo é que nós estamos aqui a debater e com argumentos sólidos de ambos os lados. Sim. E tipo, a maioria das pessoas não tem esta interação, estás a ver? Ou porque é de um Diz muito bem, partido. Sabes o que é que devia ser? Devia ser coisa prática, o que é que parece evidente, o que é que funcionou. Era o que devia ser. Isso é mau, o que é que tem funcionado? Isso é má ideia. O pragmatismo e a experiência é progressão humana. Acredita em mim. A escravatura estava a funcionar, que era uma maravilha. E ainda bem. Achas que então deve continuar? Claro. São tempos diferentes, não podes fazer adjornamento. Mas o que eu estou a querer dizer é tudo que existe hoje. E repara, qual é a tua visão de escravatura? Repara, mas qual é a tua visão de escravatura? A que propósito é que era mau ser escravo? A que propósito é que mudou? Se estava assim tão bem, a que propósito é que mudou? Porque é progressão da adaptação da sociedade a diferentes tempos. Agora, tu não podes imaginar a realidade do mundo. Escuta. Se o que estava a funcionar era aquilo. Não, mas já não funciona agora. Por isso é que mudou. Peraí, então só é mau porque não funciona, porque deixou de funcionar? Deixa-me pôr as coisas de outra forma, para tentar explicar um bocadinho isto. Nós vamos ter que terminar. Nós tínhamos aqui... Falar de veganismo, então, vem cá... Falámos um bocadinho, mas depois das cabrinhas que eu não gosto nada. Vais ter que vir outras vezes. Mas a conversa foi tudo super interessante. Um bocadinho sobre veganismo, pelo menos. Mas tu falaste e depois quiseste mudar de tema. Não, sei lá, eu gosto de falar muitas coisas. Mas outra vez para o aborto. Eu pensei que era mais cedo. Já são 10.
10 da noite. Mas vamos falar mais um bocadinho. Mas eu começo a ficar cansado. Tu não ficas cansado? Opa, fico cansado, mas sabes que eu queria mesmo falar um bocadinho de veganismo para o pessoal do meu canal também. Mas tu falaste um bocado. Mas foi. Foi pouco. Pá, e que é 2 minutos ou o quê? Foi para 15 minutos. Yeah. Porque é um tema que eu gostava. Eu quero te convencer a ser vegan. E se tu me des argumentos válidos, eu torno-me vegan. Eu acho que eu já sou vegan. Porque tu dizes é só se for exploração animal. Certo? Eu não exploro os animais. Eu cuido dos meus animais. Espera. É não contribuir para a exploração animal. Ou seja, se fores ali ao continente e comprares um bife, oferta e procura, não é? Estás-lhes a dizer que queres que eles continuem a fazer o que estão a fazer. Sim. E se for um bife de uma vaca que é cuidada, que tem 10 anos, quando foi morta, já é mais vegan? Não. É a exploração na mesma. Não, a vaca estava ali. Ela um dia vai morrer, caralho. Espera, estava ali aonde? Como é que a vaca chegou lá? Foi inseminada artificialmente? Espera, nenhuma vaca é criada para comida em 10 anos. Percebes? Ou seja, ele estava a ajudar. Se calhar algumas dos ações. Pronto, mas pronto, podia estar a ajudar a fazer agricultura ou qualquer coisa assim, imagina, hipoteticamente. Estava a ser explorada, portanto. Mas estava a ser alimentada. Sim, mas se não existisse, não havia problema nenhum. Mas, por exemplo, imagina, se tu existisse, tínhamos que matar a maior parte dos animais. Não tínhamos que matar, bastava não os criarmos. Morriam, depois ficavam com menos número. Sim. Tudo bem. Eu digo que não. Ou seja, porque repara, a quantidade de animais que existe agora, normalmente o pessoal diz, então depois ia ser tipo animais aí pelo meio da estrada. Não, eles deixavam de existir. Tipo, à medida que as vacas provavelmente extinguiam-se. Sim. Porque se repara, quem vai cuidar delas se não servirem para nada? Exatamente. E isso pode parecer uma coisa má, mas se nós trocarmos o animal, facilmente o resto das pessoas concordam. Por exemplo, os pugs têm dificuldades respiratórias, foram geneticamente manipulados para ser daquela forma. Tipo, eu acho que mais valia a pena não existirem do que existirem daquela forma só porque as pessoas gostam muito daquele aspecto. Lá estás tu a fazer juízo de valor do que qual é a vida que vale a pena ser vivida. Não. É qual é. Não é bem a vida que vale a pena ser vivida. Que é uma coisa que os veganos fazem, já estou a perceber agora. A partir do momento em que existe consciência. Estás a dizer assim, tu estás a dizer que o animal não deve ser explorado, mas tu nunca equacionaste a hipótese do animal gostar de ser explorado. Não. O animal não existente... Tu é que pressupões a ideia de que ele não gosta de ser... É uma premissa que tu estás a colocar a priori. E, por exemplo, mas é consistente com o que eu faço com a vida humana. O que eu estou a dizer é... eu assumo... Mas eu acho errado. Tu dizes assim... a tua vida merece ser vivida ou não. Da mesma forma que um animal que está a ser explorado, estás a dizer... A quem é que tu dizes isso? Por exemplo, uma pessoa que tenha uma... Mas imaginar, quando o pessoal diz assim, sei lá, esta pessoa não merece nascer porque a vida dela não merece ser vivida. Um argumento desse tipo. Espera aí, esta pessoa não merece nascer, mas em que momento é que tu dizes isso? A pessoa já é consciente? Tipo, vamos voltar à mesma pergunta, não vamos por aí. Porque vamos voltar à mesma questão. Mas já te expliquei a minha cena, a minha visão. Tu já concordaste que não ter um filho não é fazer mal, é simplesmente não fazer bem. Nós concordamos com isso. Portanto, não criar... A minha opinião, não é? Diz? A minha opinião. Sim, ok, mas não concordamos. Eu aplico a mesma coisa aos animais, que é, eu sei que se se inseminar uma vaca, por exemplo, ela ter uma cria, eu sei que aquele animal vai ter problemas. Isso é uma questão estatística. As tetas da vaca criam muito mais leite do que era suposto. Portanto, sim. há montes de infecções. Os animais são usados como meios de produção. Exatamente, pronto. São explorados, basicamente, e têm um grau de sofrimento considerável. Pelo menos a esmagadora maioria de... Isso já... na minha experiência, dos sítios que eu visitei, do que eu vi... Tenho que mostrar uns vídeos. Ok, mas isso não é o geral. Tu já foste ali ao Matador? Já fui ao Matador, em Portugal. Já foste ali ao Matador de Famalicão? Ver os porcos? Já estiveste lá, tu? Ver os porcos? Lá dentro? Eu já estive lá dentro. Não posso confirmar nem desmentir, mas... Digo-te já, super humano.
Super-humano? Sim. Viste como é que eles matavam os porcos? Vi. Como é que matavam os Adormecem os porcos porcos? Onde? numa câmara de gás. Eles nem estão por ela, estão a ouvir música. Estão a ouvir Tu música. não achas aquele super-humano? Quem me dera morrer assim. Yeah. O resto... Quem me dera morrer assim. Jesus. A falar sério. Repara, Eu não vamos sei- só explicar às não sei pessoas. em que dia da Vamos só semana que tu explicar, foste lá, vamos só explicar mas às pessoas. Os nós porcos temos estão, vídeos- os nós porcos temos estão lá vídeos- fora, os porcos estão lá fora a Uhum. apanhar água. Eu fui, não fui numa cena de muita gente nem nada. Foi só eu. Os porcos estão lá fora a apanhar água para serem refrescados e ouvir música. Isto foi o que eu vi. Eles são encaminhados lentamente para uma espécie de uma estrutura, uma máquina. Essa máquina abre uma porta e os porcos entram nessa porta. E eles descem e eles adormecem com CO2. Levantam e a partir daí começa a cena. Nem barulho há. Isso foi o que eu vi. Silêncio absoluto. Ok. Tenho que te mostrar os vídeos a sério de... Porquê que a minha experiência não é sério? Eu tenho uma experiência diferente. Não sei que experiência... Não sei, era o que eu ia dizer. Não sei em que dia da semana é que tu lá foste. Um dia normal, estão sempre lá pessoas é obrigatório estar uma pessoa do governo lá. Yeah. Todos os dias. Que ganham à custa de fazer... Trabalho deles. Ganham o que ganham. Não sei se ganham Yeah. muito ou pouco. Mas o que eu vi foi absolutamente humano. Estou sincero. Foi o que eu vi. Portanto, espera aí. Mas então, tu achas que matar alguém numa câmara de gás, se a pessoa não sofrer... Adormecer. Sim, Não. adormecer. Animais para mim são muito diferentes de pessoas. Animais são comida, acontecem. A minha visão é diferente. Esqueças disso. Mas porquê que é diferente, por exemplo, de uma criança? A criança também já acontece. te expliquei porquê. A Por criança causa também do acontece. potencial de consciência. Não, naquele caso, tipo, eu gosto muito de ir para os sítios difíceis, mas Não, tu é o gostas, meu mas tu raciocínio. gostas muito de sair dos sítios Não difíceis. é, eu não sei, eu estou a ser super coerente. Ok, então e Eu aquela nunca disse uma criança, coisa diferente. aquela criança que tem dificuldades psicológicas que nunca mais vai sair daquele esquema? É equivalente, vamos dizer que é equivalente a um porco em termos de Pronto. Para racionalidade. mim, aí tu estás a etc. fazer o juízo da valor e eu gosto de apresentar a cena do arbusto, é a mesma cena. Do arbusto? Sim, tu não tens a certeza se ela tem um nível cognitivo de um porco. Agora, se tu me disseres assim, Miguel, há ali um porco, tem um nível, há uma percentagem deste porco ter a possibilidade de ter um nível de consciência parecida com o humano, de 1%. Eu não há nada. Mato o porco como porco, porque não acredito nisso. Estás a perceber a cena? Não acredito. Mas, Eu se o porco estivesse ali e dissesse, Miguel, ali um porco dispara a arma. Dispara, não faz diferença nenhuma. Então, espera aí. Então, se não... Porque não acredito. Se simplesmente o argumento é eu não acredito, então e se outra pessoa qualquer, por exemplo, disser eu não acredito que esta criança tenha a mesma consciência do que um porco, por isso vou matar a criança. Não é esse o nosso debate. Mas tu achas que isso é um argumento... Então se a pessoa não acredita... aceitável? Agora, se acaba a sociedade a organizar, fazer leis, criar sistemas para, de forma geral, há gente que acredita em mais variadas coisas, tu sabes? Claro. Não é? Ou seja, nós não devemos ir pelo que as pessoas acreditam, devemos ir pela melhor qualidade científica e também por, mas claro, tu acreditas... por métodos de... Eu não estou a dizer, eu estou a dizer eu estou a dizer a minha experiência própria. De segurança, não é? Tipo, segurança. Se em termos de... Eu tenho, por exemplo, 99.9... Espera aí, deixa-me falar. Se tu tiveres, tipo, se tu quiseres ter uma perspectiva segura, tipo, não queres cometer um erro, possivelmente grave, tu não vais simplesmente dizer, não, eu não acredito que o porco tenha a mesma coisa, então, e mata o porco. Isso não é assim que se devia agir. Tu devias dizer, eu não tenho a certeza se o porco tem mais, se calhar até tem mais consciência do que a criança, eu não sei, tipo, tu disseste, eu não sei se o porco tem ou não tem. A minha perspectiva é, eu não sei, por isso eu não vou fazer alguma coisa que supostamente pode ser extremamente grave. Porque imagina que até tem mais consciência. Estou a fazer uma coisa altamente imoral. Depende. Eu até posso pensar, o animal podia ter consciência, eu podia avaliá-lo de uma forma diferente. Sim. Podia achar que, tens consciência, mas eu gosto de comer. E tu estás aqui, nós estamos a competir, sei lá. E o mundo é assim, a existência é assim, e alguém tem que morrer. Percebes o que eu quero dizer? Mas não tem que morrer. Tipo, tu podes perfeitamente... Hoje em dia tens Beyond o que é Burgers, a natureza? tens Impossible Burger, Isso não é comida. Isso...
E faz ter- mal para caramba. Aquilo, o pessoal que beija a fórmula daquilo. Não faz tão mal como o hambúrguer normal. O melhor processado. alimento que existe é um hambúrguer. Yeah. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde diz que é E tu causa confias na Organização Mundial Assim, de Saúde? Eu Olha, por falar confio- nisso, eu confio lembras-te mais em lembras- 800 queres ver uma estudos coisa? que eles Mas fizeram então, do não que- leste o estudo? Li o resultado do estudo. Eu leste. Por exemplo, do resultado, bacon. sim. Porque é que o bacon faz cancro? Yeah, tem por causa do ferro. Qual era, do rim, qual era a por causa probabilidade que da- dava? Viste? 8%? 8%. A probabilidade é uma coisa. Tipo, tens o Sabe- risco absoluto e o risco relativo. Ah. Viste qual era a diferença? Yeah. A diferença era assim: a tua probabilidade de uma pessoa como eu, que não fuma, que não tem hipertensão, nem diabetes, nem coisa, de ter cancro no cólon, era de 0,1% ou 0,2% a probabilidade. Se eu comesse bacon, tinha 8% mais probabilidade de ter cancro no colo no Sim, os cólon. intestinos ou. Não sei qual é o cancro, já não me lembro exatamente, Tens mas acho que era no vários. cólon. Tens vários. E, No reto também. portanto, 8% extra em cima de 0,2%, sabes quanto é que dá? Sabes o que eu te digo? Yeah. Bacon todos os dias, menino. Pois, o problema é que tu não estás. Absurdo. O problema é que tu não estás a Absurdo, ter em não. conta a incidência inicial. Porque Essa foi o que eu te disse, a incidência inicial, Mas é- 0,2%. essa pequena percentagem a nível social é gigantesco. Que lá saber. São milhões Eu de é que sei do que é pessoas. que como. Está bem, tu podes decidir. Tipo, Não é? se tu queres fumar, tranquilo. Eu posso dizer ao Miguel: olha que. E comer bacon olha, também. Não, Bacon é comer bacon é mágico. diferente. Bacon, digo-te já. Bacon Imagina- é mágico. Imagina que eu quero comer humanos. Ninguém tem nada a ver com isso. É o que eu quero comer. E podes querer comer humanos. Mas é errado, não é? Não, é errado, pode Quer não dizer, ser comer errado não. para Desculpa, ti. comer não. Alimentar-te. Explorar e matar humanos para depois comer. Mas Porque há pessoas comer, que fazem estão-me a isso. borrifar. Mas Se tu há, comes ou se não comes. não vou dizer que há pessoas que fazem que isso é muito radical, mas há pessoas que exploram humanos, há pessoas que fazem tudo. E há pessoas que acreditam que está certo. Mas o que eu quero dizer é que o argumento de dizer eu quero comer, por isso vou Estás comer. a perceber a relatividade da ética, não é? Mas Repara não, como... eu acho que deve ser consistente. Se um Consistente argumento em funciona, quê? se tu disseres A ética assim, não tem nada consistente, se tu pensares. A ética, A maior ética parte, tem que ser a maior consistente, parte, senão quase é- todos senão é nós treta. usamos, não é? Repara, há 3 tipos de ética, como nós dissemos ao bocado. E muitas vezes nós usamos uma, às vezes usamos outra, às vezes usamos aquela. E não tem lógica nenhuma. Mas isso é inconsistente. Isso É tu não- inconsistente. E sabes uma coisa que Isso eu tu estás descobri? a Somos tomar- todos inconsistentes. Tá bem, mas devemos minimizar a inconsistência. Porque complicado. senão tu estás tipo a tomar uma decisão com base no que te apetece. Não é numa regra que tu achas que é o correto. Tipo, por exemplo, se hoje te apetecer roubar alguém, tu dizes, opá, hoje vou-me Mas hoje repara, apetece-me mas estás a ver roubar. os meus debates, a problemática do que estamos a falar? Tu dizes assim, os animais isto, e tens toda a tua estrutura organizada para a defesa dos animais, do que acreditas. Eu valorizo, percebes? As tuas crenças, que tu acreditas, nem comes os animais, acho que é muito difícil o esforço que se tem que fazer para... É difícil, porque tens Não, sempre... não é difícil. Eu quando digo que é difícil, assim... tens que... Eu, por exemplo, eu não gosto de cereais. Não faz-me mal os cereais. Eu às vezes gostava de comer uma pizinha. E como? Às vezes fico com a barriga na barriga. Mas percebes o que eu quero dizer? Mas eu sei que... não fazermos cumprir os nossos desejos... ou experiências ou até conveniência é difícil. É preciso ter uma estrutura moral forte e uma consistência de crença. Mas repare, eu digo duas outras coisas diferentes. É mais difícil do que se tu puderes comer tudo e mais alguma coisa. Puderes não, se não te importares de comer tudo e É mais isso que eu alguma quero coisa. dizer. Sim. Eu olho, por exemplo, para os animais, tenho uma visão absolutamente diferente e toda a tua ética deixa de ter lógica. Tu tens que ter um documento. Deixa de ter lógica. Ou um documento, digamos, virtual até. Ou uma coisa que nem precisa estar escrita, como por exemplo, matar é mau. Não está escrito. Não precisa estar escrito para tu saberes que é mau. Porquê que tu dizes que a minha lógica deixa, ou melhor, o meu argumento deixa de ter lógica? Onde é que está a falácia no meu argumento? Não tens falácia nenhuma. Então não deixa de ter lógica. Eu não disse que o teu deixa de ter lógica. Disseste. O que eu queria dizer, expressei mal, é que eu, como penso de uma forma diferente, porque as minhas premissas, a forma como organizo a minha visão do mundo é diferente, todas as tuas explicações deixam de ser relevantes e deixam de ter lógica para mim. Estás a perceber? Porque a minha visão do mundo é diferente. E tu dizes assim, mas está errado. Eu digo, não, mas está certo. E eu digo, mas isto está certo. Eu digo, mas está errado. Porque
Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo, mas E chegar ao certo. E o que é certo? Aí estamos E o que é chegar, certo? Aí estamos a chegar à moralidade absoluta ou relativa, não é? Sim, e o que é certo? Esse é o problema. Pronto, eu acho que, ok, se quiseres falar tipo da base da moralidade, Na realidade, a única coisa que podes dizer que é certo é o que Deus achar certo. Um criador que acha o que é certo, isso é a única coisa que pode ser certo. Porque senão a tua visão do mundo está certa e a minha também está certa. Porque tu podes dizer, porque os meus valores são a experiência daquele nível de consciência dos humanos. Eu digo, os meus valores é a subsistência do ser humano e a sua progressão na evolução universal e evoluir para outros planetas. E uma visão completamente diferente. Os animais são absolutamente irrelevantes. Eu vou mudar para um planeta, vou deixá-los todos aqui. eu Estás a perceber como podemos ser absolutamente diferentes sem haver uma estrutura que diga o que é bem e o que é mal? Estás a perceber? Eu concordo que a ética É relativa. é relativa, mas, Sabes? Por isso é que a mas superioridade continua moral a manter, é um mas problema. continua a manter que tem que ser consistente. Portanto, se tu quiseres ter uma Tem que ser posição consistente. ética, Por exemplo, olha, queres dizer uma coisa? Tu disseste que não gostas dos vegetarianos. a minha posição, tipo, o meu objetivo é mandar tipo a humanidade para outros planetas e tipo estou-me a borrifar para tudo o resto. Se tu quiseres morder todas as balas que implica esse raciocínio, opá, eu vou-te dizer, ok, a tua ética é consistente. Temos que ser consistentes. Eu não acho que não existe... hipócritas. Exatamente. Eu não acho que existe uma ética correta absoluta. Por exemplo, eu dizer assim, eu sou contra o aborto e eu não abortava em nenhuma circunstância, estou a ser consistente. Só que o problema é que normalmente o que acontece é que quando as pessoas têm uma... Quando eu falo com as pessoas sobre veganismo, o que acontece é que elas não aceitam as consequências do seu posicionamento quanto ao veganismo. Estás a perceber? E aí é que eu só tento demonstrar uma coisa. Ou a posição de outra pessoa está inconsistente e eu demonstro onde é que está a falácia, onde é que está a inconsistência ou a incoerência. Sim. Ou então, se a pessoa pode ser extremamente consistente, mas tem, tipo, isso resulta numa posição tão absurda que para ela pode fazer sentido. Mas, tipo, a esmagadora maioria das pessoas vai dizer, não, isso realmente Achas que as minhas estúpido. não são consistentes? Achas que são estúpidas a visão que eu tenho de um animal? Achas estúpido? Ou achas razoável? Com uma determinada probabilidade de estar certo ou não? Eu acho que é... Eu acho que são razoáveis ou acho que não são estúpidas? Eu não acho que é irrazoável, eu acho que é inconsistente. Em que sentido? Ok, vamos voltar à questão. Tu achas que é correto ou não há problema nenhum em matarmos animais ou explorarmos animais, mas, por exemplo, imagina um humano com a mesma consciência e a mesma capacidade de sofrimento que um animal, por exemplo, tu aí achas que é incorreto explorar esse humano e matar esse humano? O humano que está com problemas, aquele humano que nem potencial tem. Sim. Tem o mesmo potencial já reparaste, do que os outros animais. Não sei se notaste que eu nunca te respondi essa pergunta. Por isso é que eu estou a insistir. Porque essa pergunta para mim não tem resposta. Mas é que está. Tu não consegues responder a isto, porque se respondes a isto vais ter que admitir que era correto matar esse ser humano. Não é correto por causa da questão do arbusto. Eu não consigo matar esse ser humano. Percebes? E tu dizes assim, mas então não há uma probabilidade de ali estar um ser consciente? Eu digo, não acredito. E eu ali acredito que há uma pequena probabilidade de ainda haver um nível de consciência. Ali não acredito. É só isso, porque repara, em termos práticos e pragmáticos, podias matar. Mas há probabilidade, há crença, há... Agora, eu não acredito, de toda a minha investigação, de toda a minha experiência, os animais acontecem. É o que eu acredito. Mas então se não até houvesse... é super conveniente, que eles são saborosos. Pois são, eu concordo. Só que acho que é extremamente errado e depois, pronto, porque tens a tua visão. Lá está, eu não deixei ainda não falamos disso, mas eu não deixei de ser vegan porque deixei de gostar de carne. Eu sempre que passo por um churrasco cheira-me bem. Os verdadeiros, as pessoas que eu valorizo neste mundo, sejam vegetarianos ou vegan, e também valorizo vegetarianos, são pessoas que fazem isto porque a única solução para tu seres vegan ou vegetariano, a única que eu não consigo refutar, a única é a ética. Todas as outras, antropológicas, fisiológicas, nutritivas, não consigo. Essas consigo todas. Podemos falar depois de um dia sobre esses temas todos. Eu explico-te os meus argumentos, a minha história, o que eu aprendi, o que é que eu investiguei, não sei o que mais. A ética, quando tu me dizes assim, mas eu
acredito que os animais têm um nível de consciência que não devem ser mortos. E nem devem sofrer, nem devem ser explorados. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Percebes? Agora, se tu me disseres assim, mas tenho... não, até podes dizer, mas tenho um sofá de pele, por exemplo. Este até deve ser artificial. Mas tenho um sofá de pele e sento um sofá de pele em casa. Eu digo, mas isso é inconsistente. E ele dizia assim, não, eu lá por dizer que não acho bem, não quer dizer que por conveniência não o faça. Eu posso aceitar fazer uma coisa má. Percebes o que eu ia dizer? Não, isso eu acho que é errado. Porque tu tens a tua estrutura moral. Mas espera aí, o humano pode ser errado. O humano pode ser errado. Está bem, mas está errado. Ou seja, mas pode ser errado. Não passa a ser ético. É uma característica dos humanos. Mas ele também não quer ser ético, ele admite que está errado. Ele diz assim, está mal, coitados, mas gosto. Mas isso tem uma implicação gravíssima, então. Porque então se nós não podemos, se nós aceitamos continuar a fazer as coisas mesmo sabendo que estão erradas... tanta gente, tu não vês isso? Mas então é o degredo total. Isso então não pode haver leis. As leis servem justamente para controlar isso. Não porquê? Mas para que é que havia leis, então? A lei... Porque se a gente aceita fazer as coisas erradas, não devia haver leis. Então não existe. A lei serve para controlar isso. A lei mas porquê que devia haver? Se nós aceitamos fazer coisas erradas... Não, nós aceitamos, mas não queremos. Tipo, o que eu quero dizer quando aceitamos é assim, tu dizes assim, é mau fumar para mim, mas eu vou fumar na mesma. Mas isso não é uma questão ética, isso é uma questão pessoal. É uma questão ética no teu organismo também. Eticamente estás a destruir o teu organismo, vamos falar, hipoteticamente. Sabes o que eu quero dizer? Também há uma ética da preservação do teu corpo, não sei o que mais. Não concordo. Acho que aí és soberano. Ok, mas eu podia falar noutras coisas diferentes, não é? Dei esse exemplo, podia usar outro qualquer. Se falares noutro exemplo que afeta outro ser consciente, eu aí provavelmente vou concordar. E há 1 milhão de exemplos para tu fazeres, para tu perceberes o que eu quero dizer. É um bocado assim. Mas, por exemplo, olha, aquele exemplo que estavas a dizer, só para não deixar passar, e outra coisa que também estavas a falar da nutrição e do ambiente e Falaremos. etc. Podemos falar, mas tipo, estás a ir contra a ciência geral. Tu não digas que estás aí contra a ciência. Estás aí contra a ciência. Eu pergunto logo assim, que ciência? A maioria da ciência. O status quo? Não é o status quo. O que dá na televisão? Não. Então, qual ciência? Como é que se diz? Tipo, o conjunto de... A maioria? Quem? Não é bem a maioria, é a maioria da ciência... A convenção, o paradigma? A maioria atual? da melhor ciência. O paradigma que é atual? Diferente. Não, o paradigma atual não é minimamente esse. Não, eu estou a dizer há vários filósofos que dizem que a ciência evolua por paradigmas, que neste momento este paradigma, depois muda-se para outro, depois muda-se para outro. Há diferentes visões da filosofia da ciência. Agora, se tu dizes-me assim, a ciência, quando o pessoal diz conhecimento científico, quando o pessoal diz está provado cientificamente, sabes o que é que significa a ciência? Tem um problema, a indução. A ciência é dúvida. É sempre associação. A ciência é dúvida. Eu sei. É a redução das dúvidas. É sempre redução da dúvida. Nunca é a prova... É a aproximação da verdade. É a aproximação da verdade. Exatamente. Permanente. E o que eu estou a dizer é que a maioria da melhor ciência que se faz hoje em dia, porque tu sabes que existe boa ciência e má ciência. Tu tens várias... Há muitas coisas diferentes. A pirâmide de evidência científica, da qualidade de evidência científica, é uma coisa correta. É uma coisa lógica. Sabes que eu te digo quem é que faz a pirâmide? Mas tu não concordas que... Sabes quem faz a pirâmide da ciência? Quem tiver mais dinheiro. Ponto final. Não, mas tu podes perceber porque é que... Mesmo que seja isso, mesmo que tu queiras... A pirâmide dos alimentos, sabes quando é que foi feita? Esquece isso. Esquece a pirâmide dos alimentos. Isso é uma coisa diferente. Eu estou a dizer... tanta coisa. O pessoal diz, é científico. Eu estou a falar da pirâmide de grau de evidência. Que isso é uma coisa que, independentemente que seja feita por alguém que avaliado por peers, depois os estudos conjuntos e não sei quem se mais juntas os todos e faz os grandes estudos. Os randomized control trials, as meta-análises, as revisões sistemáticas. Tipo, se tu tiveres uma revisão sistemática bem feita, é muito melhor do que uma opinião de um profissional, mas não quer dizer que seja verdade. Mas se tu quiseres ter a melhor... Tipo, não é tão simples assim. Desculpa, depois tu tens que ir a ver ter a opinião mais lógica, tipo, se tu tivesses que decidir... Imagina, tu podes ter dois... Não, tu tens... Tu podes ter dois sacos, mas eu vou-te dizer... dois sacos e num saco dizem-te assim, só tem uma bola branca, o resto é tudo bolas pretas. E neste saco dizem-te, tem tantas bolas brancas como bolas pretas. Se tu quiseres tirar uma bola branca, neste que só tem uma bola preta,
obviamente que tu vais escolher aquele saco. Podes ter o azar do caralho de tirar a bola preta. Isso. Mas, logicamente, a coisa que faz sentido, independentemente se tu vais conseguir ou não, é tirar daquele saco. O que eu estou a dizer com a ciência, deixa-me só concluir o exemplo, o que eu estou a dizer com a ciência é a mesma coisa, que é, nós podemos estar errados, mas neste momento, existem graus de confiança que, se tu quiseres estar o mínimo errado possível, tens que ir por determinado caminho. Porque se fores pelo outro caminho é muito pior. Não tens. Tu estás a pensar numa estrutura de pensamento e racionalização linear. E eu não penso assim. Eu acho que Mas é assim que... não é assim. Há outras Dizer formas de alguma coisa? pensar. Há outras formas de pensar. Quando tu acreditas que a possibilidade de aceder à verdade é muito, muito difícil, não é? Vamos imaginar, tu constróis muito micro e depois constróis uma pirâmide de conhecimento em cima para, como dizes, estudos, cada vez mais estudos, e depois fazes meta-análise, e tu tens a fé que o que tens lá em cima, a fé que o que tens lá em cima está mais próximo da realidade. Não gosto dessa palavra. E eu não faço, porque é fé. Não. Está tudo baseado na indução, é fé. A indução é fé. Não é, a estatística não funciona só assim. Miguel, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só pôr. Não é assim tão simples. Estás a reduzir o mundo das variáveis a uma cena controlada. O mundo não é isso. O mundo não é uma questão de bolas. Conheces o cisne negro, o conceito de cisne negro? Sim, até existir, e o pessoal disseram assim ao Taleb: olha, eu acho que uma capa fixe para o teu livro era dados, porque é probabilístico de aparecer um cisne negro. Não é dados, é o desconhecimento. É tu não saberes aquilo que pode acontecer, o desconhecimento do que é. Então imagina, tu podes fazer uma estrutura de conhecimento e grande e pensas que estás cada vez a aproximar-te na verdade, e na realidade estás super afastado da realidade. Deixa-me tentar expressar isto, pois isto seria horas também de conversa. A forma mais inteligente que eu encontrei para navegar no mundo não é o pensamento linear, porque senão as pessoas que liam mais estudos e as pessoas que perdiam mais tempo a avaliar a ciência eram as pessoas que tinham mais sucesso, percebes? Porque estavam em vantagem operacional neste planeta. Deixa-me continuar. Sucesso do que elas quisessem. Não, mas isso é o que acontece na ciência. Não é? É. Tipo, o que é, por exemplo? Então, uma pessoa Ou achas que o gajo mais rico do mundo é um cientista? Não é, meu. Mas aí estás a dizer que o sucesso é o gajo mais rico. Não, tu disseste que o sucesso era o que elas quisessem. Sim, mas tipo, se elas quiserem aplicar, por exemplo, o tratamento mais correto, que vai ter mais eficácia, diz-me uma coisa. Elas não vão pegar naquele estudo ranhoso. A energia de... Não é isso que eu quero dizer. Não me expliquei bem. Mas deixa-me só acabar só este raciocínio antes de entrar na micro. Que é... O que eu quero dizer é assim... O que eu descobri, e olhando para o sucesso como marcador, o número, como é que consegues chafar na sociedade? Como é que consegues evoluir? Se consegues progredir ou não, não é? Quanto energia tens de gastar para atingir determinado objetivo? A forma que eu encontrei para navegar no mundo não é o pensamento linear, é o pensamento em rede, onde seja, tu montas um palco onde vais metendo as tuas evidências espalhadas, o máximo de evidências que puderes, e crias uma rede. Porque se tu tiveres um conhecimento linear, basta haver um momento que falha e toda a estrutura que vem assim está falhada. E isso acontece também nesse tipo de estudos. Basta toda a gente partir da mesma premissa. Não tá, é verdade. Basta, por exemplo, tu fazes um estudo que diz assim: eu vou analisar se os hidratos de carbono dão energia ou não. Não é? E em todos os estudos que pegas nas pessoas para fazer essa análise, todos eles consomem hidratos de carbono na vida normal. E se eu digo-te só assim, todos eles tens milhares de estudos e depois fazes as contas e dá-se lá, tá. Eu digo assim: meu, porquê que não pegas num gajo que vive de corpos tónicos para experimentar? Ou muitos? Não há. Então não dá. Estás a perceber? Ou seja, é preciso montar o polo. Isso pode acontecer na maior variedade de questões. A questão é esta: eu acordo às 6 da manhã e eu já estava cansado às 7 e adorei esta conversa e teríamos mais conversa. Foi um prazer conhecer-te, Luís. Igualmente. E eu acertei em convidar-te para aqui. Obrigado. Eu depois acho que devemos publicar isto e tudo, porque é super interessante para as pessoas. Não sei se muita gente vai gostar, se calhar isto foi demasiado... Ficavas admirado.
Eu acho que a gostava sim. conversa foi legítima, foi sincera. Tu apresentar, não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, porque já vimos que todos podem estar certos e todos podem estar errados ao mesmo tempo. Não sei, não vamos começar já a falar. Desde que estejam consistentes. Exato. A questão é, foi bué de fixe falar contigo e eu senti assim por te convidar, e eu não convido muita gente. Normalmente as pessoas é que me convidam a mim. Eu digo, onde anda aqui? Sim, E foi tu estavas a falar, eu disse, ai, tu convidaste-me. Sim, eu disse, olha, Anda ao Discord. anda ao Discord e tu, mas mas é no meu estúdio. Mas eu senti uma cena fixe, apesar de nós sermos fundamentalmente diferentes nas nossas ideias, muito diferentes. Eu acho que não somos muito diferentes, tipo... Exato, eu também acho que não. Eu acho que não, eu acho que... Parece que são diferentes, mas não são. Eu acho que mais umas conversitas e eu consigo te convencer a comer um Beyond Burger em vez de matar um cão para lhe sacar o... E se eu te convencesse a considerares o aborto mau, eu se calhar comia o Beyond Burger. Se tu me convencesses... Não, peraí, eu acho que o aborto é mau. Tipo, eu provavelmente... Não te mudei de ideias então, já consideravas isso. Pá, se calhar tu pensavas que eu era mais, se calhar mais de não, esquerda. Nem eu pensei. não percebo muito nem associo a esquerda à política. direita. Para mim não associo, não tenho interesse o por pessoal de política. esquerda tem mais a cena do pró-aborto. Imagino eu não percebo grande coisa política, digo-te já. Não, eu sinto o pessoal mas... da direita é mais conservador, mais religioso então, mas o meu argumento nunca foi religioso para o aborto, apesar de o ter. Nunca foi religioso. O pessoal de esquerda, como está mais afastado da religião e mais pela cena, acho que normalmente é mais a favor do aborto, da individualidade. Era essa a ideia que eu tinha também. Mas... parece-me que é mais ou menos assim. Para mim não é isso que me interessa. Para mim interessa-me, eu não gosto aquele conceito de fazer mal aos outros, fazer aos outros o que não gostava que me fizessem a mim. Percebes? E então vivo dessa forma. E por isso é que considero o aborto uma coisa mal. E o pessoal pode dizer o que quiser, e eu o considero, e já, como disse, não dá para mudar ideias. Não importa. Falámos muito já sobre isto. Sim. Foi super fixe. E acho que devíamos continuar esta conversa. Principalmente se o pessoal. Nem precisávamos gravar. Exato, sim. Só pelo prazer, pelo nosso egoísmo de podermos falar sobre os temas. Sim, agora, olha, se quiseres aparecer lá no Discord, o convite continua ativo, mas... Tem que ver como é que funciona o Discord. É tipo WhatsApp, tá? O pessoal, já te instalámos e o caraças, os putos andam com o Discord e eu já tenho no meu telemóvel e tudo, mas ainda não me tornei um utilizador intensivo, percebes? Ainda... Sabes que aquilo é muito de comunidade, tipo, se tu tiveres uma comunidade diferentes comunidades que está a partilhar coisas que tu queres ver e o caraças começas a ganhar a cena. Eu ainda não fiz, é como o Twitter tens de te envolver e depois ficas na comunidade, acaba por ser uma coisa, se calhar com mais liberdade, com menos censura, não sei, não há, sim, tu tens, não há censura. A ideia daquilo é que tipo, eu não conheço muito bem o WhatsApp, mas a ideia daquilo é que tu tens WhatsApp é mais conversa. Não é... mas tens tipo chat e também tens voice, ou seja, podes fazer voice chat com vídeo grupos, também, não é? Vídeo, sim, podes partilhar o que vamos estás a ver. Experimentar. Okay. Foi um prazer, Luís, obrigado. Igualmente, muito obrigado pelo convite, Miguel. Foi um prazer.